Oi, gente! Hoje é o primeiro episódio do seu podcast preferido e da sua comunicadora preferida. Muito prazer, eu sou a Avni, produtora cultural, comunicadora e agora podcaster. E hoje é o primeiro episódio inaugural. Eu tenho duas presenças ilustres, grandonas aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Vereadoras eleitas, travestis, belíssimas, Atena e Natasha. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo hoje. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia, tamo na luta, no janeiro que começou o maluco. Ai, imagina, não só o mês da visibilidade trans, mas também o mês de posse de vocês, né? Como tá sendo isso? Tá sendo um furacão 2000, sabe? Sabe aquele palco? A gente tá lá em cima, endoidecida, fazendo trabalho. Mas tá sendo bom, tá sendo... Acho que o retorno, o principal fator é o retorno das pessoas nas ruas. Dando apoio, falando, é isso aí, tem que bater de frente no parlamento, não tem que deixar ele se criar. Então, e é óbvio, né, que tá aqui, com certeza a Natasha também concorda, tá aqui com uma outra travesti que tem o teu tamanho de trabalho, que tem a tua articulação na BOL, mas também em outros espaços. É uma alegria. Ai, que chique, fiquei honrada. A gente vive um looping, assim, né, acho que desde antes das próprias eleições. A gente teve a função de enchente, passa eleição, então a gente meio que emendou tudo. Sim. Então, assim, diplomação e posse foi quase que algo literalmente formal. Teve emendou, bafo. né? E no meio da chuva, né? As duas, chuva, né? A diplomação e a posse. Gente, chuva ambas, e e assim, meio que vai, e aí virada de ano, porque a posse é dia 1º de janeiro. Algo que, por favor, mudem. Ninguém aguenta mais posse em 1º de janeiro. Então a gente foi meio que, né, indo em tudo, assim, entendeu? Estar com uma traviarca aqui também. 2, 3 traviarcas aqui. Eu amo. Acho que é babado, né? É chique, eu coloco 3 travestis e 3 microfones pra falar hoje. Vamos ver o que vai dar. Mas antes da gente entrar em pautas, tem muitas pautas aqui. A gente vai furar a pauta com certeza. Queria que as pessoas conhecessem vocês. De onde vocês vêm, trajetória, como começou tudo, como começou esse movimento político, como foi a questão também da identidade de gênero, entrar nisso tudo, na militância, que a gente sabe que muda, né? A gente sabe que tem outras vertentes, outros olhares, outras competições ali também, forma de inserir. Como foi pra vocês? Vai, Natasha, tu é mais velha que eu. Primeiro as traviarcas mais velhas, né? Na política, pelo menos a Natasha. Quando eu entrei na política, a Natasha já tava assim, ó, rodada. E eu pensei, ok, então... a primeira pessoa trans a ocupar um cargo na Assembleia Legislativa, né? Então, foi. Assim, começou muitas coisas aí já. Ser a primeira de muitas coisas é bom, mas também começa a denunciar a idade, né? Que depois a galera começa a falar assim, nossa, ela foi a primeira. Olha quanto tempo ela tá ali. Mas então, rapidamente, assim, eu comecei minha militância em Novo Hamburgo, que é aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né? Foi no movimento estudantil, que acho que é uma base, assim, política para quase todo mundo. E foi aos 13 anos, ou seja, foi o início também que eu comecei a tomar os hormônios. E não tinha essas referências trans e travestis na cidade, né? Tipo, na TV, não tinha nenhum espaço, na verdade. E eu acho que tem algo ali que, aos 13, 14, 15 anos, que era a tal da guerra, literalmente da guerra com o espelho, né? Quando a gente começa a se ver e não se enxerga, né? Então, assim, era o auge da Britney Spears, por exemplo. Né? Então, as mais antigas, de fato, vão pegar essa coisa da Britney como o modelo a ser seguido, assim. Hoje a Britney tá girando nos espelhos. Com faca e coisa. Faca. Eu não cheguei. Acho que é mesmo. Ela já até aposentou. Eu não cheguei nesse nível, tá? Mas ainda. Ainda. Mas assim, eu acho que a experiência desse movimento estudantil que não debatia gênero, sexualidade, não debatia direitos humanos, né? Debatia literalmente, para quem vai pegar aqui, ALCA, FMI, contra o Império Yankee, que segue muito atual, mas com outra forma de agenda, né? E dali, acho que era 2003, 2004, até 2009 eu fico ali em Novo Hamburgo, né? E depois eu vou militar em São Léo, e aí conheço o grupo da deputada Maria do Rosário, que dentro do PT sempre foi um grupo mais linkado a direitos humanos, e tinha o que a gente brincava que era o movimento GGG, né? Que eram só as gays com ela. Então eu fui a primeira pessoa trans, meio que, mas sem essa pauta que a gente tem hoje, assim, as travestis, os gays, as lésbicas, era tipo a Natasha, né? E a partir dali eu conheço mais os direitos humanos, né? Então eu tenho uma baita experiência num centro de referência em direitos humanos, que era do Ministério. Então eu começo a atuar na construção do Disque 100 nacional, que foi de 2011 até 2015, em 2016 acaba. Então, eu acho que essa experiência interna... Eu sempre fiz uma opção porque existem os movimentos sociais que são extremamente fundamentais assim, para estruturar as políticas LGBTs.
E eu sempre fiz a opção de disputar isso dentro do partido. Porque os partidos no parlamento, eles ecoam de fato a luta da rua. Mas se tu não tem pessoas ali que fazem essa conexão com os movimentos sociais, acaba que o partido morrendo em si próprio. Então essa opção complexa de militar com sindicalista, né, com feministas que não me viam enquanto uma mulher, né, de um debate que nem tinha atualização, foi muito complexo, forte, né, muito complexo. Forte. Porque eu tava me entendendo, tendo que entender os outros, as pessoas não queriam me entender, o movimento social, que era onde tinham as minhas e os meus, eu não conseguia militar somente ali, né? Então a opção do partido sempre foi muito cara. Porque muitas pessoas diziam, mas ela nunca participa dessa organização para este ato aqui. Mas eu estava enquanto o PT, por exemplo. Então, assim, isso é caro, né? Hoje as pessoas entendem que fez muito sentido eu estar ali dentro, disputando a estrutura partidária, a linha partidária, porque hoje é um partido que tem fundo eleitoral para as pessoas LGBTs, que contempla as mulheres, negras e negros. Mas foi uma guerra interna de mais de 2 décadas, assim, né? Sim. Então... É que os outros movimentos, igual você falou do feminismo, não debatiam a nossa existência, né? Quando eu estava na faculdade, lá em Viçosa, tinha grupos, né, que eram de movimentos sociais e tinham grupos feministas que eram só meninas cis brancas, por exemplo. E aí não debatiam nem as meninas pretas que estavam na periferia ali, ou debates ali que aconteciam muito menos, esperavam ter uma travesti já na universidade e muito menos debater as travestis ali no feminismo, no transfeminismo, né? Então, assim, realmente. Mas em 2025 é importante. Muitas vertentes feministas ainda não nos reconhecem enquanto mulheres, né? Isso é bem importante dizer aqui, porque, assim, se for entrar em Twitter, Instagram, assim, tem... Aliás, a página do Ministério das Mulheres, gente, é um horror, os comentários. Todo post ali é sobre as pessoas trans. Os ataques, né? Então, assim, é uma luta que começou, foi debatida, mas nunca teve acordo, então a gente segue nessa discussão. Mas então eu fui candidata 3 vezes, até na 4ª vez ser eleita vereadora aqui em Porto Alegre. E em uma eleição complexa, né? Porque a gente passou por uma enchente, então assim a cidade está muito desacreditada. E aí ser uma travesti e propor uma nova cidade passa por cair num nicho que todo político é ladrão, que todas as pessoas estão dentro do sistema, que a gente não vai mudar nada. Mas acho que a gente conseguiu conquistar os nossos e as nossas, mas também furar essas bolhas, né? Gente, fazer com que outros setores nos olhassem. 2 eleitas, sabe? Primeira capital no país que tem duas eleitas. Eu vi umas entrevistas de vocês, eu vi a da rádio também, acho que quando vocês foram eleitas assim, e eu fiquei pensando, realmente são 2, sabe? Tipo, a gente não viu isso em outros locais do Brasil. Então, assim, num período desse, que a gente teve esse pós-enchente, esse momento de desacreditar, isso é gigantesco. É realmente a gente tá num local onde por 4 vezes você tentou, sabe? Então, assim, é grande, é gigante, sabe? É um movimento que começou nacionalmente, né, antes, mas que chegou aqui. E espero que só cresça, sabe? Ai. São Paulo tem a Amanda Pascoal, PSOL, e o Tami Miranda. Ele tá agora, acho que no PP. Republicanos? Que é o homem trans, que é o filho da Gretchen, né? Sim. Mas é um fluxo. Essa coisa de ter 2. Inclusive, acho que sinaliza sempre o papel de Porto Alegre, né? No cenário democrático, né? Dá um outro... Gira novamente, né? A legalidade aqui, o Fórum Social Mundial, o próprio ECA. Começou a ser um projeto aqui em Porto Alegre, pelo Olívio. E aí agora você vê 2 de 35. Aí acho que tem que pesar também. De 35, 2 vagas são de pessoas trans na Câmara, né? Teve inclusive um evento no Rio de Janeiro, no ano passado, que era o Encontro Nacional de Parlamentares Trans. E aí uma pessoa transmasculina perguntou, né? Por que só se vê mulheres trans e travestis e não se vê homens trans e transmasculinos como parlamentares nesse espaço? Aí eu escutei a pergunta dele e eu disse assim, olha, ver mulheres trans e travestis parlamentares não é o que faz homens trans e transmasculinos não estarem no parlamento. São fenômenos diferentes. Não é a causa. A causa de vocês não estarem aqui não é porque nós estamos aqui, tem que se deixar muito explícito isso. E aí, então, falta um certo codinome político para esse processo, né? Não sei se é educação, não sei se é formação, não sei se é os partidos terem essa compreensão.
Até porque partido é um espaço burocrático, é um espaço de uma estrutura administrativa extremamente competitiva, né? E aí é isso, você tem pessoas trans competindo para comer, competindo para uma carteira assinada, competindo para um espaço que gere, competindo por um freela às vezes, né? Que é isso, né? Mesmo quando consegue o freela, a pessoa trans vai lá e ela não sabe se os outros freelas vão ser transfóbicos, se vai ter alguma outra questão. Então é um processo bem complexo, assim, bem complexo. Sim. Inclusive, essa semana a gente deu-lhe de paulada numa lá dentro. E é isso, assim, eu disse que a Karen também, que é isso, que é aquela questão. Também tem 2 mulheres negras cis no parlamento, que é a Karen e a Grazi, que são do pessoal também. E essa continuidade da bancada negra com a bancada, que eu chamo carinhosamente de arco-íris, a bancada LGBT, eu acho tão bonito o arco-íris, coisa de poeta. Agora, o segundo meta é como algodão doce, não lembro. Pôr do sol. Pôr do sol. Olha só. Bancada Pôr do Sol, amiga. A bancada Pôr do- Rebranding agora, ao vivo. Pouco do solzinho, Faria sentido em Porto Alegre. né? É o pôr do sol mais lindo do mundo. Então pronto, a gente fez um rebrand dessa bancada. E essa união da bancada negra, esse fortalecimento, né? De Grazi, Karen, junto com o Kulau, a bancada LGBT. Acho que é isso, assim. E tem outras expressões também de orientação sexual que não são organizadas em movimentos sociais ou não se colocam nesse ativismo, né? Mas acabam ali auxiliando no processo de demarcação, de luta. Então é um dos rolês bem... Tanto que uma vez o atual líder do governo ali, que é o vereador do MDB, ele presidia a mesa quando eu assumi em 2022 como suplente. E aí ele presidia a casa. E aí eu lembro que na minha fala eu disse assim, que quando os vereadores daquela casa não votavam projetos a favor de pessoas LGBTs, eles estavam votando contra familiares deles que eram LGBTs. E aquilo fez um boom na cabeça do senhorzinho, tanto que ele depois veio falar, disse, e é isso, aí se faz confusão com orientação sexual, com identidade de gênero. Não, o pessoal não tem... Porque eu adoro os gays pra gente, né, Ju? Ai, Sim, tu tá sofrendo muita homofobia na Câmara até, né? Eu disse, gente, é transfobia, gente. Mas tudo bem, são processos. Acho que eu não sei a Natasha, eu estou tão cansada, que a minha mente, as micro violências, elas passam por mim e eu simplesmente assim, eu não consigo organizar isso, né? Eu não Guardar consigo energia responder. pra bater de frente Não. outras coisas, né? Eu tô Porque mais senão- do sim, é isso mesmo. Isso olha. aham. Isso. Segue Amiga, eu em só frente. ignoro, eu não consigo nem. Eu digo, então tá bom, eu já tenho tatuagem no rosto, né? Aí isso já deixa o pessoal meio maluquinho, né? Isso é um rolê que, além de ser travesti, de ter tatuagem no rosto, demarca a gente pra um espaço de marginalidade, assim, muito excruciante. Eu achava que não. Eu achava que ia ser bem tranquilo. Até a Rádio Gaúcha, naquela entrevista da Timeline, no dia que a gente fez a entrevista de manhã, eu e Natasha, de tarde eles postaram trechos no site da Zero Hora. Ou no site da Rádio Gaúcha, mas acho que no site da Zero Hora. No Instagram. E aí, o da Natasha e o meu, aí era tipo assim, 18 horas eu encontrei esses stories. E aí, o da Natasha tinha tipo 200 mil visualizações. O meu tinha quase 600. Por quê? Por causa da tatuagem. Que é diferente, tá? As pessoas não... Eu não sei, tem parlamentar no Brasil, das 5 mil e tantas cidades. Algum tem tatuagem no rosto? E aí, o que significa esse processo? É um debate cultural também. É um debate de corpo, é um debate do que tu faz com o teu corpo. Existe uma leitura e uma construção, né, amiga? Que aí... E tem toda uma... eu acho que tem toda uma questão de avaliação, né? Como que as pessoas elegeram alguém assim? Aham, claro. Entendeu? Não. Como alguém assim chegou aqui no parlamento pra disputar agora com a gente lá do lado. Vou Né? eleger uma travesti com teta, com peito, com silicone. Mas não mais uma com o rosto tatuado, parece um gibi. Olha essa coisa toda... Como é que falou? Eu gosto de assistir os X-Men, né? Que X-Men é a nossa vida, né? A gente é tudo mutante. A gente é tudo mutante. Amo o Magneto, inclusive. A gente, meu Deus do céu. Tu gosta do Temer? Mas tem um fluxozinho muito interessante, assim, desse processo de política. Porque acho que é um espaço... Tanto que as minhas tatuagens, elas vêm para me proteger da transfobia. Né? Em 2017, eu trabalhava de telemarketing na falecida Contax.
Eu era atendente de retenção, Bah. de cancelamento. E foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Meu primeiro trabalho. Tanto que no dia que assinaram minha carteira, eu fui pegar o trem. Meu pai morava ali perto da Farrapos. Aí ele tava saindo do trem, eu tava entrando. Aí eu disse assim, pai, consegui, pai. E tal. Foi muito ao acaso que a gente se encontrou na mesma saída do mesmo vagão. Aí eu disse, pai, consegui. Ai, parabéns, filho e tal. E aí eu entrei, morava no centro. E aí meu pai no outro dia me disse assim, sabe aquela hora que tu me deu o oi e tal, que tu falou que tinha ganho, que tinha assinado a carteira? Eu digo, sim, pai. Aí ele disse assim, que ele saiu, uma moça parou ele assim, disse assim, não mexe com elas, que elas são perigosas. Mentira. E aí meu pai disse, é minha filha. Mentira. Não, e é um pouco disso, assim. Isso quantos anos, amiga? Eu tinha, em 2017. E foi, eu já tinha tatuagem. Tanto que quando eles assinaram minha carteira, eu fiz a tatuagem da testa. Quando eu fiz a tatuagem da testa, a minha mãe... Olha, ela não me distratou tanto quando eu fiz a transição como quando eu fiz a tatuagem da testa. Só que é um pouco essa visão estética, né? De você calcular, assim. Eu não considero as minhas tatuagens desordenadas ou sem harmonia pro meu rosto. Não é tipo assim, eu acordar e dizer, isso aqui, eu vou tatuar isso aqui, eu vou pôr aqui. Tem espaço vazio. Acho que não é esse o propósito, né? E outra, quando eu tenho muita tatuagem, as pessoas elas têm dificuldade de reconhecer aquele sistema que tá na frente. É uma outra cultura. Cada corpo é um corpo cultural, né? Então, quando você... O meu sotaque é uma construção cultural de muitas coisas. Pandemia, convivi horrores com gente de outros estados virtualmente, eles eram o meu único contato. Como é que eu não vou chiar? Como é que eu não vou ficar? Como é que eu não vou puxar? Meu vô é da Bahia, então meu vô é nordestino, minha avó é alemoa. Como é que se constrói isso, né? E como é que é essa identidade? E acho que as tatuagens, as pessoas, elas ainda não refletiram como elas são preconceituosas no básico. Elas podem respeitar meu pronome, ou elas podem dizer assim, ok, ela está ali. Mas nunca elas consideram tanto que todo o pessoal acha que eu fumo cigarro, que eu sou da loucurada. Já tem vários estereótipos, né? Coisas que as pessoas esperam de construção social mesmo, assim. A pessoa tatuagem. Ser uma travesti, inclusive, já abre um Com leque, tatuagem né? no rosto. Já abre um leque de Travesti questões. tatuada é muito perigosa, amiga. Você tá no nível de perigo, assim, ó, gigantesco. Cuidado aí, eu tô na Constituição, tá, querida? Só uma questão ali entre homens trans e mulheres trans, o que eu percebo, e aí é uma questão de bolha mesmo, né? Que meninos trans, vejo muito se formando já, muito cedo, né? Em TI, administração. E eu acho que mulheres trans seguem ainda nessa questão de vulnerabilidade social maior do ponto de vista da prostituição, por exemplo, Sim, né? também acho. E aí, eu não sei, e aí é uma questão de bolha, né? Aí, falando literalmente de Porto Alegre, essa nossa região mais central, assim, eu percebo mais meninos trans se formando, por exemplo, pelo Instagram, que eu consigo acompanhar, do que as meninas trans. Então, eu acho que esse espaço da política, ele é um espaço que quase assim, é o último que a gente vai querer, de fato, digamos que recorrer, porque ele é um espaço doentio, né? Porque Sim, tem entre que os ter o nossos de fôlego. esquerda não há um convencimento também de que nós possamos representar um novo projeto de cidade. Há um convencimento, elas são apenas identitárias, elas falam de pessoas trans, de ambulatório trans e literalmente de medicação. Elas não vão falar de cidade, de transporte, de saneamento. Então, eu acho que esses lugares também, eles são pré-estabelecidos, né? E fazem com que a gente comece a meio que a tentar entender por que nós ainda estamos nesse lugar. E eu acho que os homens trans estão num outro espaço, entendeu? Sim. Que não é melhor do que o nosso. Mas eu acho que é um espaço de um pouco mais acesso. E que esse acesso da educação básica, de se formar em alguma questão, seja um curso de graduação ou um curso técnico, por exemplo, esse acesso de homens trans eu vejo maior do que de meninas trans, por exemplo. Eu acho que a gente tem duas construções sociais aí muito marcadas, né? As identidades trans femininas, elas existem, assim, socialmente, desde a década de 70, 80, assim, nas redes, assim, nas mídias, falo jornais, né, por exemplo. Mas é uma construção de marginalização, de violência. Enquanto isso, os meninos enfrentam ainda a invisibilidade, né? Eles não estão num lugar ainda, né? Não existem pautas ainda definidas sobre eles em todos os pontos. Enquanto a gente enfrenta, desde muitos anos atrás, uma construção social muito forte que é difícil demais de tirar. Por mais que a gente tenha acesso a um estudo, eu estou na faculdade, vocês estão ali ocupando cargos políticos, ainda assim a gente é ligada a isso. E eu imagino que pra galera que tá lá ocupando o mesmo espaço de vocês e ver que vocês estão no mesmo lugar que eles,
deve dar um bug na cabeça deles, porque são pessoas velhas que vieram de uma construção em que colocava a gente no jornal com pessoas portadoras de HIV, com pessoas, assim, violentas, que estão ligadas à prostituição e de repente estão lá, debatendo com eles pau a pau. Tipo, a gente tá ocupando o mesmo nível que vocês, sabe? Então, acho que também tem muito isso da construção social que vem de muito tempo. Mas, amiga, você furou minha pauta, vou te perdoar. Quero que você fale da sua trajetória. Quero Furei que você nada, Deus me conte sua perdoe. trajetória, de onde você vem, como começou. E já que você levantou alguns pontos, eu queria muito que você falasse como é, tipo, ser uma travesti professora também, sabe? Estar na área de ensinar, que pra mim eu acho lindo ser assim. Me lembrou uma pergunta de uma deputada da esquerda uma vez num programa. Ela perguntou coisas de trabalho, de conteúdo, de estratégia, de tal, para várias pessoas convidadas, e pra mim chegou assim: como que os teus alunos se comportam contigo sendo uma travesti? Eu digo, não, né, minha gente? Eu digo, eu sei que não é a mesma pergunta, mas a Pin tá perguntando isso. Sim. Eu disse assim: eles me acham muito estilosa, ponto. E eu sou uma boa profissional. Eu tive uma travesti professora, que foi a Duda Salabert. Ela foi minha professora. A Duda foi tua Minha prof. professora lá em BH, quando eu morava em Minas. E aí, antes de entrar na faculdade, eu fiz um cursinho que ela foi minha professora. E aí foi a primeira possibilidade que eu vi. Ela tava bem no início do processo de atendimento dela, mas ela falava sobre na sala e eu ficava tipo, meu Deus, é possível, gente. E ela tem um jeitinho todo doce de falar, né? Ai, ela é perfeita. Eu ficava assim, é possível estar no local onde ela está, porque o colégio que ela dava aula, que é o lá em BH, um colégio grande, assim, e ser uma pessoa trans. E eu ficava, tipo, porque eu cresci numa cidade de 25 mil habitantes, que é uma cidade interior de Minas, extremamente, assim, católica, meio ruralista em alguns pontos ainda. E aí, quando eu vou pra capital, eu vejo a Duda. Aí minha cabeça, bum. E aí, por isso eu queria saber. A Duda é tipo, maravilhosa. Pra ter uma noção, eu fui pra Brasília agora em dezembro, que teve a coletiva de imprensa sobre a escala 6x1, com a Érica, com o Rick, a gente tava lá, o Boulos, tava todo mundo ali. E aí, eu fui pra lá, eu ia ficar num hotel, só que eu não sabia direito. E Brasília é uma cidade pra você. Assim, eu não... Pelo menos ali, o plano diretor, o plano... o do avião ali, né? A estrutura do avião, que é... Como é que chama? Plano piloto. É assim, é uma cidade que você não pode caminhar a pé. Bicicleta, você não vê muito. Ela é bem segmentada a cidade, Horrível, né? horrível. Assim, de nível de estrutura, de vida... Canteiros né? de quilômetros, é uma coisa É uma coisa que você não consegue criar uma cultura de rua. Eu que sou da rua, eu não encontrei cultura de rua ali. E aí a Duda pegou e disse assim, não, aí eu falei com a Duda, disse, tô indo aí e tal, posso te visitar. Aí ela disse assim, você vai ficar onde? Aí eu disse, eu vou ficar num hotel. Não, fica no meu apartamento funcional de deputada, fica lá, eu vou dar o meu motorista, eu não tô em Brasília, não tô no Brasil, tô fora num evento internacional LGBT, pega o meu carro, vai ficar disponível pra você ter segurança Querida. e tal. Assim, e a gente não é do mesmo partido, e a gente ela é teve uma incrível. relação poucas vezes ali, mas tivemos. Então, é esse cuidado, né, que ela transporta, porque já sabe como é que é agressivo o ambiente. E a candidatura dela foi algo extremamente violento pra ela, né? Tipo, o que ela passou. Sim. Então, assim, eu imagino que ela tem essa preocupação, porque ela sabe o cuidado que tem que ter com figuras públicas que são agora. Mas a própria Karen ali na Câmara, ela tem esse cuidado comigo, ela tem esse cuidado de evitar certos... A gente conversa algumas vezes a respeito disso. E é isso, né? É um cuidado que só primeiro as mulheres têm. E depois, as mulheres que estão na existência vulnerável do processo, né? Mas a minha entrada na política, ela é muito emotiva, assim, ela é muito um impulso emocional de entender que certas coisas não são como deveriam ser, né? Claro que eu sou um pouco iracunda, assim, eu sou um pouco meia faca na bota, assim, sabe? Meia gaúcha, assim, com o dedo destroncado, sabe? Pelo amor de Deus, gente. E desde a escola, assim, desde o ensino médio, eu lembro de uma vez que uma professora brigou, sei lá eu o quê, falou horrores. Foi fora da casa. Não cumpriu o seu papel de docente. E mesmo que nós estivéssemos no dia dos bons, não deveria agir daquele jeito. E eu lembro que tinha uma placa no meio do salão, assim, que dizia assim, educação que humaniza. Aí eu fui reclamar pra diretora ou pro vice-diretor, sei lá o quê, e não me atender. Eu falei e tal, não, mas aí passaram o pano. Eu lembro que eu saí gritando no meio do corredor, assim, ó, educação que humaniza! Tem que apagar isso daqui! Essa escola não sei o quê. Então acho que esse impulso emocional já é um processo de formação política, né?
Você, mesmo que você não esteja no partido, ou em qualquer grupo político partidário que se envolva, coletivo político, o simples fato de você não se dobrar para algo que você acha injusto, né, já é um processo político. E aí ali, a morte da Marielle, na real, o golpe da Dilma, eu gostava muito, eu amo jingle, né? Eu tava agora, te veio de carro, eu tenho uma pasta no Spotify só com jingles políticos. Porque eu sou artista, então assim, tudo que é colorido, tudo que é musical, tudo que é eu tô assim, ó, que nem um petzinho. Onde tem essas coisas, eu tô assim, né? Olhando o petisco. Não, por isso que a Ballroom pra mim é um fenômeno. A Ballroom, o slam, as rodas de rap. Eu vou assim, eu fico inebriada. E aí, o golpe ali que deram na Dilma foi um troço, uma dor esquisitíssima. É esquisitíssimo. A mulher foi eleita e do nada fizeram um conchavo. E maior dor ainda foi meses depois eles darem ok pra tal das pedaladas fiscais, que era exatamente aquilo que eles estavam... Tu entende? E a gente tem que assistir aquele circo de vários homens, enquanto uma mulher estava ali acontecendo isso, foi assim. E aí depois o assassinato da Marielle, porque assim, a Marielle se elegeu em 2016. Ela assumiu em janeiro de 2017. Ela foi morta em março de 2018. Ela não era uma figura política do parlamento de anos. E foi morta por questões ali de luta política, né? Às vezes o pessoal até diz assim, mataram por conta dela ser uma mulher negra, por conta de ser uma mulher bissexual, por conta de... Não, prioritariamente mataram ela pela posição política nela e pelo enfrentamento que ela fazia. Por quê? Porque tem muitas outras identidades sociais como parlamentares nesse Brasil e que não recebem o nível de ameaça. Exatamente porque, em muitos casos, por exemplo, no campo da direita, tu tem muitas pessoas LGBTs, muitas pessoas negras, muitas pessoas... Mas elas não fazem um enfrentamento contra o sistema. Quando você faz o enfrentamento contra o sistema, você recebe... Dentro de um local de poder. Exatamente. Então, você é uma disputa recebe de poder ali, né? Você recebe um fluxo. E depois a eleição do Bolsonaro. Esses são os 3 pontos. O golpe da Dilma, a morte da Marielle, o assassinato da Marielle e a eleição do Bolsonaro. Nossa, no dia que o Bolsonaro ganhou, era um domingo esquisitíssimo. Eu pensei, mas que loucura é essa? O que é isso? E aí eu lembro que isso foi finzinho de 2018, janeiro de 2019, eu tomando café com um rapaz do movimento HIV/AIDS brasileiro que estava aqui em Porto Alegre. Ele disse assim, eu tava falando sobre várias coisas e tal, e aí ele disse, por que tu não pensa em concorrer a vereadora? Sabe quando eu fico assim, tu fica assim, quê? E naquela época eu era casada, né? Aí eu cheguei em casa e disse pro meu ex-marido, eu disse, não sei o que e tal, acho que eu vou ser candidata a vereador, o que tu acha? Ele deu risada. Deu risada. A gente pula a pauta, amiga, se quiser. Não, Respira, foi o primeiro início de violência, assim, né? Sim. Foi alguém que mora com você, que tem relação, que tem vibezinha, né? E aí, no final das contas, toma no meio do teu... Que eu tô eleita, tá entendendo? Acho que é um pouco disso, assim, sabe? Ver quantas formas... Sabe quem acredita em ti tá do seu lado ali, né? Não, Por mais difícil que seja, é o que a gente espera E é nesse doido, momento. porque você casa com uma travesti. Você casa com uma travesti. Pra dizer, pra não acreditar que ela pode entrar no mundo da política, porque você não vê nenhuma possibilidade disso, sabe? Sim. É óbvio que ali, assim, eu cheguei a ficar afiliada há 6 meses no PT. Não aguentei. Não aguentei a forma, não aguentei. Primeiro porque não tinha pessoas, não tinha amizades dentro do PT a ponto de ser acolhida. Agora tem, gato. Não, vem com essa, minha filha. Tudo bem que o PT, o símbolo é uma estrela e o sol é uma estrela também, tá entendendo? Tá tudo no mesmo cosmo. Todo mundo tá brilhando, todo gente. mundo tá shine. Todo mundo brilhando. Shine bright like a diamond, tá entendendo? Mas fiquei esses 6 meses em 2019, de junho até dezembro, quando eu fui pro Rio de Janeiro e lá conheci o movimento do PDT Diversidade. Aí me convidaram. Só que a palavra-chave foi, é o partido do Brizola. E eu digo, Brizola? Eu já ouvi esse nome do esquisito. Aí eu lembro, ai, gurias, que horror. Eu lembro que eu peguei um avião, baixei, porque eu não tenho internet, essas coisas assim, né? Baixei com a internet do aeroporto um documentário do Brizola, entrei no avião, e a minha vaga, meu local de sentar era lá no fundo. E não tinha ninguém, tinha 30 lugares vazios no avião. E sentei. E aí eu comecei a assistir, o avião tava demorando e tal. Aí eu parei e disse, pronto, né? Esse avião vai cair pela metade e só eu vou morrer.
aqui desse lado do avião, porque não tem ninguém desse lado, tá vazio. De repente, abre a porta dos fundos e entra toda a seleção do Internacional. Mentira. Todos os jogadores do Colorado sentam ali no meu redor e eu penso assim, pronto, é agora que eu vou morrer, não vão lembrar de mim, vão lembrar só que faleceu. E ali, amiga, eu assisti todo o documentário do Brizola. Eu desci em Porto Alegre brizolista. Porque o que o Brizola fez não tá no papel. Sim. Não tá no papel. Ele foi eleito em estado que não era dele, depois aqui de novo, né? Não, ele foi. E é um marco de democracia. Sim. Ele governou o estado e governou o Rio, né? Sim. Ele foi deputado aqui, prefeito aqui. Como prefeito, ele construiu a ponte que eleva. Ali, a ponte do Guaíba é construção do governo do município do Brizola. E diziam pra ele, da onde? Ponte tem que ser firme, rígida, porque senão desaba. Como é que uma coisa vai se levantar? É esse pensamento, movimento, né? Que é uma coisa quase que travesti. Uma ponte que se eleva é uma ponte travesti, tá entendendo? Porque ela bota as possibilidades. Uma ponte, claro! É uma ponte que ergue, parará, parará. E daí a gente ficou no PDT. Ficamos 2 eleições do PDT para vereador em 2020, ocupando a escola Rio Grande do Sul. Então não fizemos campanha direito, foi um horror. O Brizola fundou essa escola, eu estudei nessa escola, então tem todo um sentido político. E depois para deputada federal. Quando terminou a eleição para deputado federal no segundo turno, que aí o PDT deu apoio pro PT, pro Lula, e a gente fez campanha. Quando terminou e o Lula ganhou, tava chovendo demais a eleição, o resultado de 22 do Lula. Eu sentei pra comer um X no Papalanches ali na CBI e disse assim, encerrou minha trajetória no PDT. E o Pedro Rosa tinha me convidado pro PSOL. O Pedro Rosa é brizolista, trabalha com Brizola também, um decano da Câmara. E eu disse assim, vou pro PSOL. E aí, isso foi em outubro. Foi início de novembro, o segundo turno, 27 de outubro. E aí, dia 7 de dezembro de 2022, eu me filiei no PSOL. Aí tava Matheus, Karen, Luciana, Pedro Ruas. E esse livro, Pão, Sol e Travesti, ele fala desse 1 ano no PSOL. Ele fala dessa experiência, dessa trajetória, Pão, Sol e Travesti. E se tu olhar a sombra do Pão, Sol e Travesti, tem PSOL ali, ó. O P mais destacado e o Sol mais destacado. Então tem essa jogo de imagem. A artista, né? Ela tem gente, travestis espinhas são muitas vezes, estão George vendo? Orwell, 1974. Cheia de dinamismo. Não, fora Stalin. Stalin aqui não, tá entendendo? Essa coisa de alterar a imagem aí não é com a gente, tá entendendo? A gente só cria imagem nova, mas alterar a realidade jamais. Tá aqui, só a sombra. E só... E tamo aí. Aí a gente sempre ficou em 2020, eu fiquei em 9º lugar. Em 9ª posição do partido. Em 2022, em 9ª posição. Eu digo, não, eu nem sou da numerologia, né? Mas, gente, 9º de novo lugar, não deu nenhuma subida. Sim. E aí no PSOL, não. No PSOL a gente entra numa força política de ser a 5ª mais votada do partido. É óbvio que, assim, teve uma construção muito difícil. A gente teve, no início da campanha, o falecimento de um poeta e um ativista trans-PCD, que é o Henrique Reis, que deixou a gente num susto. A campanha começou sexta, domingo ele desencarnou. E toda a nossa equipe de rua era formada por pessoas trans no nosso coletivo. Não tinha. A gente tinha 15 pessoas trans para fazer panfletagem. No outro dia nós não tínhamos nenhuma pessoa trans. Por quê? Porque a gente reconhecia que foi um impacto muito forte, né? E depois aí teve aquela menina de Bagé, a Juliane, que foi também uma situação de esquartejada, decapitada. Ai, e tudo isso na mesma... Assim, ó, tudo foi isso... Foi a primeira, né? E fora toda a violência em Porto Alegre, né? Sim. Gente, imagina vocês política na rua, o que vocês deviam, assim, de olhares... Mas eu briguei com o Walter Nagels, tá? Eu xinguei o Melo... Eu sempre toquei o terror, assim, entendeu? Eu amo passava nas bancas do PL, por exemplo, entendeu? E literalmente, assim, falava, vocês não têm vergonha na cara de estar aqui na rua ainda. Porque eu acho que também tem essa questão, assim, né? Tipo assim, eu em Novo Hamburgo, eu sempre fui filha de classe média, né? Então isso me deu muito acesso. E me deu também muitas possibilidades de questionar vários setores. Então acho que hoje na Câmara, por exemplo, as pessoas, muitos ali, a base ali, MDB, as pessoas falam assim, tu é menos radical do que a Atena. Porque é a questão daquilo que eles leem, né? Entendeu? A tatuagem, né? A Atena mais braba, entendeu? Mas o jogo do parlamento, entendeu? É o jogo de quem chega ali e fala... E eu acho que precisa ter essa dualidade. Eles precisam achar que uma é mais boazinha, a polícia má e a polícia boa.
Entendeu? Então. Policial não, amiga, por favor. Não. A travesti boa, a travesti má. Ai, policial ninguém merece, né? Uma violenta tá menos violenta. Então, assim, mas eu acho que isso tem muito das questões trans, entendeu? Sim. De como eles leem, né, os nossos corpos ali. Sim, com Uma certeza. mais Margaret Thatcher, outra mais Che Guevara. É isso que tu quer dizer. É isso que tu quer dizer. Uma mais Frida e uma mais Kollontai, entendeu? Mas eu acho que, tipo, é isso, sabe? Assim, mas a violência, por exemplo, ela se expressa em plenário. A diferença é que agora ali, o nosso voto vale o mesmo de quem preside E a não casa. dá pra falar, eles não podem xingar. Eles não podem. Eles têm muito medo. Você tem um receio muito grande de como chegar. É uma coisa X-Men. E ficam caçando também o que a gente fala, né? É X-Men. É uma vibezinha X-Men assim. Até depois eu vou mandar uma foto pra vocês botarem agora, que tem um momento em que a atual presidente da Câmara, a Nádia, vem falar com a nossa bancada, com a nossa mesa ali, eu e a Grazi, do PSOL. E assim, a gente simplesmente tá sentadinha, ela vem falar sobre coisas boas, sobre como é a organização. Coisas boas no sentido isso, né? Vem dar informações sobre como que é a organização ali, quem que fala o que e tal. Só que é isso, a mulher é a apoiadora máxima do Bolsonaro em Porto Alegre. Então eu só cruzei os braços assim, olhei pra ela com uma cara. E aí, eu não sabia que todo mundo ia fazer a mesma cara de brava pra ela. Só que é um pouco disso, assim, eles não têm pena da gente. Sim. Se eles tiverem que nos atropelar, mas eles não vão nem sequer pensar em pensar. Passam por cima e dão ré. Vão, Dão ré, não pensam. Se continuar respirando, dão mais uma resinha e ficam Porque pra eles, eu acho que tá sendo também bem chocante, né? A Atena tá na mesa diretora da casa. A primeira mulher travesti a tá. E eu sou a primeira travesti a liderar o PT. Sim. Então, assim, isso pra eles também não entra muito assim, sabe? Tipo assim, nossa, elas chegaram, a princípio era pra elas ficarem, né, e foram pra posições de destaque, né? Sim. Então, assim, a Nádia, por exemplo, o próprio PL, o Novo, eles são obrigados a conversar comigo. Porque as nossas bancadas são as maiores da casa. Então, assim, negociar com uma travesti, conversar com uma travesti, entender que a gente tem elaboração política de cidade, que a gente sabe exatamente dentro da casa o que a gente quer, pra eles deve ser Eles um vão horror. ter que lidar com quem tá à frente e assim, eles já colocam a gente como inferiores, né? Uhum. Então, Sim. assim, então eles vão ter que entender. Ela não entende da casa. Sim. Como não, entendeu? Amor, a gente não só entende como a gente vai fazer A casa é mais. nossa, entendeu? A gente tá tomando a casa. A gente tá ocupando a casa. Mas vamos fazer um letramento básico pra quem tá escutando a gente, que eu imagino que nem todo mundo saiba. O que faz uma vereadora? O que faz? Vamos levar pra galera, porque a gente não tem, nem todo mundo tem acesso político, né? As pessoas votam, às vezes não sabem nem o que a pessoa faz ali, né? Mas o que faz uma vereadora, então? A gente fiscaliza o poder público, né? Uhum. Ou seja, para as pessoas entenderem, tá? Todo final de ano a gente vota o orçamento público da cidade, Sim. tá? O que é esse orçamento? Porto Alegre arrecada anualmente pouco mais de 12 bilhões, tá? Então, todo esse montante de dinheiro, ele vai para a Câmara. Há uma proposta do Executivo, que hoje é o Sebastião Mello, então ele manda para lá dizendo, olha, tanto... Aí tem questões legais da Constituição, né? O mínimo da saúde, o mínimo da educação, que eu acho péssimo ter o mínimo, deveria ser os máximos, né? E tem o mínimo de infraestrutura, né? E tem as concessões que são para iniciativa privada, para que ela se mantenha. E aí são as grandes empresas, e aí eu não preciso dizer, né, que são as construtoras, é um grupo de supermercado aí que está com uma agenda completamente escravocrata, rede de farmácia, são os amigos, né? Os vereadores e vereadoras, além de fiscalizar, eles votam esse orçamento público e têm a chance na Câmara de redistribuir, né? Então, assim, políticas públicas LGBTs, por exemplo. Ela é, digamos que dentro da Câmara, uma das últimas a serem votadas, né? Porque para tu ter política pública LGBT, tu precisa estruturar a cidade de Porto Alegre. Né? Não tem como falar de uma casa de acolhimento se a cidade não tem um plano. Sim. Né? Então, digamos que essa fiscalização, ela é o ponto, assim, digamos que de partida. A gente pode pedir requerimentos do Poder Executivo, pedido de providência, né? Ou seja, a gente pode questionar. Né? Então, assim, se tem uma fiscalização batendo em bares LGBTs consecutivamente, bares que são donos negras e negros, por exemplo, a gente pode ir para cima desse poder público e questionar o porquê. Né? A gente fiscalizar alvarás também, entendeu? Então, não é algo que somente a SMIC, que agora mudou até o nome ali,
da secretaria. Então, a gente pode propor projetos de lei hoje que não gerem ônus, ou seja, gastos maiores ao município, porque ainda tem o decreto sobre as enchentes, que o município não pode gastar, por exemplo, com cultura, com mais educação popular, entendeu? Com novas obras por conta das obras da enchente, sendo que tem recurso vindo do governo federal. Então, assim... Não chegasse tanto antes, assim, né? Não era não, exatamente. Né? Faz anos que eles mal limpam boca de lobo, né? Então, assim, a grande questão ali de estar à frente das vereanças, a gente também tem as comissões na casa. Comissão de Finanças, Comissão de Direitos Humanos, de Saúde, Comissão de Educação, tem Comissão de Transporte, de Habitação. De Habitação, e tem uma outra que são as permanentes, e tem mais 3, e aqui faço um destaque, a Procuradoria da Mulher, né, que não incluíram nenhuma de nós à esquerda, mas questionavam muito se eu e a Atena poderíamos estar neste espaço, né, também, ocupando. Porque é Procuradoria da Mulher. Como que as travestis estariam lá, né? Sim. Mas quero já anunciar que a gente vai fazer essa disputa até o final. Porque a gente tem mesmo. 4 anos para estar ali ocupando e 1 ano tem que ser nosso, por exemplo. Então, o principal é fiscalizar, né, elaborar e apontar a gestão pública. Se ela gasta o dinheiro, aonde ela gasta, como ela deveria, de fato, gastar. Óbvio que eles têm hoje maioria, né? Sim. Importante dizer para as pessoas que nos acompanham, eles têm 23 vereadores da base e nós 12. Sim. Então, eles passam tudo que eles querem. Depois a gente pode ir para a justiça questionar se esse gasto, por exemplo, imposto de saúde, ele é justo. Se esse ambulatório trans, que tem uma cedência de espaço físico, né, e uma cedência de profissionais, mas não tem a compra, digamos que regular de hormônios, ela não deveria estar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo. Que é uma discussão que a gente precisa fazer na Câmara. Vai ser aprovado ou não? Se reprovar, a gente pode ir para a justiça. Né? Então, mais ou menos para entender, assim, que o principal é fiscalizar. E, óbvio, demandas públicas gerais. Sim. Né? Que a gente leva para as comissões. E, sendo aprovados, a gente pode fazer audiências públicas, a gente pode reunir com os secretários, com o próprio Melo. Né? Que é muito difícil não estar com ele para conversar sobre uma pauta específica. Normalmente são pautas mais estruturais, né? E, no nosso caso de esquerda, organizar a luta, né? Acho que é o principal papel ali das vereanças, né? Nas suas propostas, você adora fazer orçamento, né? Eu acho muito chique. Chega em locais assim que eu falo, babado, tem números. E aí você fala sobre incluir pessoas LGBT no orçamento público, né? Que é uma das suas propostas. Como que seria isso? Porque hoje em dia a gente não tem essa inclusão no orçamento público, né? Pegando a questão de dado de saúde pública, né? Que eu acabei aqui de falar. Hoje, o nosso ambulatório do centro aqui, ele tem uma dispensação de medicação via as emendas parlamentares, que a prefeitura precisa fazer uma licitação e faz um pregão com empresas. Qual é o grande problema para mim, né? Que essas empresas, Avni, são sempre as mesmas e elas colocam o preço dos hormônios, principalmente a Deposteron, salvo engano, que são para os meninos trans, quase 4 vezes mais. E aí tu precisa fazer um conjunto de emendas parlamentares para fechar no mínimo 2 milhões para compra de hormônios, para dispensação de 1 ano. Se tu faz isso via governo federal, com dinheiro que vem da saúde federal, você faz uma fatia dentro da Secretaria de Saúde, tanto do município quanto do estado, porque tem outros ambulatórios do estado que o nosso queridíssimo governador, né, que é gay, mas assim, em termos de política LGBT é zero, adora falar que tem um monte de ambulatório, mas eles não têm estrutura, eles não funcionam, eles funcionam ou por faculdades, ou eles funcionam pela organização de movimento social e as emendas parlamentares. E aqui tem o AMIG, que é do GHC, que é do Grupo Hospitalar Conceição, que é babado, só que ele é via governo federal. Sim. Então, por isso que, de fato, ele consegue funcionar. Então, quando a gente fala de disputar orçamento e colocar as nossas e de fato os nossos, é pensar naquela pessoa trans, que é da periferia, que quer o mercado de trabalho, mas ela não tem dinheiro, porque a passagem vai aumentar agora em fevereiro, para acessar o centro da cidade, para ir no Cine, por exemplo. E no Cine, tem pessoas capacitadas para atender as nossas e os nossos? Né? Vamos chamar pelo nome. Quando a gente fala de saúde pública no geral, assim, eu acho que o nosso sonho, né, até, né, que as pessoas trans acessem o posto de saúde mais próximo da casa para fazer a hormonoterapia. Que as pessoas não precisam vir até o centro. Que elas não precisam lá ter 3 ambulatórios, digamos que exclusivos. Mercado de trabalho, que a gente possa acessar esse mercado de uma forma humanizada. Mas isso tudo passa por um debate de orçamento. Hoje, a cidade de Porto Alegre destina para dívida pública, ou seja, rolo de juro que a gente paga para empréstimos que são da Alemanha e dos Estados Unidos, quase 60% desse valor. Meu Deus, é muito. Isso, claro, isso vai embora. Mas a dívida nacional também é. 49% é para rentista, ou seja, são para os bancos.
Por isso que sobra pouco para o orçamento público real. Por isso que quando a gente fala de Estado, a esquerda defende Estado, mas funcionalismo público é o Estado chegando aonde as pessoas mais de fato precisam. Entendeu? Então, quando eu falo incluir as pessoas LGBTs, é basicamente aquilo que o Lula falava em 22. Eu vou de fato, voltar a botar os pobres dentro do orçamento público. Ou seja, as políticas, né, de renda pública mínima desses programas sociais, eles são fundamentais. Eu acho que as pessoas trans, por exemplo, eu sou muito entusiasta que a gente consiga, daqui a pouco, nós duas, via alguns deputados e deputadas, construir esse ambulatório itinerante, por exemplo. Mas que ele leve para os bairros, retificação com a Defensoria Pública, que ele leve as questões de saúde, que o Cine possa estar presente, que outros instrumentos do município, CRAS, CAPES, possam se apresentar e falar quais são os serviços e como de fato eles acessam. Isso passa pela discussão de orçamento. Então, se a gente não for muito atento, e eu estou na Comissão de Finanças da Câmara, na CEFOR, se a gente não fazer uma discussão econômica real sobre a cidade, que aumenta CCs, aumenta o salário de vereador e vereadora, aumenta o salário de prefeito, mas não aumenta, mas não diminui passagem de ônibus, não diminui IPTU, não diminui nenhum tipo de tarifa de água, a gente segue digamos que a gente entra em uma lógica de uma máquina que gera desigualdade. Né? Sim, porque a gente está hoje em um espaço de muito privilégio, de estrutura financeira, mas eu sei que a realidade das nossas e dos nossos não é essa. Então, para colocar as minhas e os meus, né, os nossos mais próximos às nossas, a gente precisa disputar o quê? Grana pública. Sim. Porque senão, assim, casa de acolhimento, museu de história e arte LGBT, por exemplo. Então, um circuito de cultura público, por exemplo, passa por orçamento. Se não disputa isso, não tem. E a gente fica lá dizendo, mas eles não fazem, eles não querem fazer, eles não nos apoiam, não tem dinheiro para nós. Nunca tinha ninguém para disputar. Agora vão ter 3, eu e a Atena e mais o Giovanni, acho que toda a bancada de esquerda, para que a gente possa ir para uma mesa de negociação. Isso é importante que as pessoas entendam. Parlamento, infelizmente, ele é negociação. A gente precisa negociar com a base do governo, porque eles têm maioria para, de fato... E aí a base do governo não é o PL, não é o partido do Bolsonaro, né? A base do governo é essa base que governa com Lula, né? Para negociar que esse orçamento, minimamente, ele seja um pouco... Como diz a... Tem uma personagem de Game of Thrones ali que fala que ela quer quebrar essa roda, né? Eu acho que hoje a gente tem uma roda econômica na cidade que prioriza os ricos. O que nós queremos é que essa roda seja um pouco parada. Vamos, de fato, estagnar isso para que a gente redistribua a renda. E aí, obviamente, pensando nas pessoas LGBTs, mas, consequentemente, em mãe solo, nos trabalhadores que precisam acessar. Sim. Porque eu acho que pessoas que acessam esse mercado, que têm segurança, estão mais com uma predisposição de entender o que nós somos e aquilo que nós queremos viver na cidade também. Que é os mesmos direitos. Sim. Que são negados a eles e a nós. E eu digo, assim, enquanto pessoa que usa o ambulatório trans, assim... Ele é imprescindível pra mim. Imprescindível pra mim, pro meu namorado, pra outras pessoas trans, minhas filhas. A gente consegue fazer exame, literalmente, porque ali tem a possibilidade de fazer um exame. Sim. Senão, assim, quantas meninas eu conheço que não têm acesso ao ambulatório, elas nunca fizeram nenhum exame de sangue pra saber como tá a saúde delas. Nunca teve contato com o médico pra saber, tipo, se o que elas tomam tá saudável, se o que elas fazem está bem, como tá o corpo delas. Então, assim, pra nossa saúde... Ter um ambulatório trans, quando eu mudei pra cá e vi que a possibilidade de ter um ambulatório trans, eu fiquei maravilhada, assim, ó. Porque isso, onde eu cresci no interior, não era uma possibilidade, sabe? Ou você arrumava um endócrino caríssimo, ia atrás dos hormônios por conta própria, mas é que você consegue do Estado. Isso é gigante, sabe? Nossa, é gigante, assim. E isso pegando outros países da América, aqui do México, eu acho que no México não é mais público não também, tá? Pelo que eu tinha visto lá, tem uma questão da iniciativa privada, via governo, fazer com que a mastectomia, por exemplo, que aqui é muito cara, lá eles fizeram uma espécie de convênio. O nosso país é um dos poucos que faz isso tudo de graça. Inclusive o hospital de clínicas ali, aí eu tenho várias críticas ali, a questão do pratico, porque é uma questão muito de readequação. E eu acho que a gente tem que avançar, porque esses processos de pessoas trans nem sempre é sobre a genitália. Muitas vezes é sobre outros processos que nem sempre são estéticos. Muitas vezes é uma questão de coletivo, de tu às vezes até uma acolhida, né? Tem espaço pra ser escutada ali, sabe? E eu acho que os ambulatórios têm cumprido outro papel que é muito mais humanizado. Só que tem esse déficit, o quê? Que é de estrutura financeira. Sim. Né? Que é geral no SUS. É geral. Sim. Mas pode e deve ter uma fatia específica de orçamento e lei de rúbrica para nós. Sim. E, amiga... No seu mandato também a gente viu que você está querendo propor o Estatuto Municipal de Direitos de Pessoas Trans.
Como ser isso também conta mais pra gente, porque eu achei muito chique quando eu li. E eu queria saber mais como é essa proposta. É que, na verdade, a gente, na legislatura anterior, a gente aprovou o indicativo para a criação desse documento. A ideia é que ele tenha o mesmo princípio constitucional do ECA, do Estatuto que é o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da... Na verdade, você tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto dos Povos Indígenas. Você tem uma série de estatutos sobre identidades, né? E só tem uma identidade que você não tem estatuto. Exatamente aquela identidade que provoca a necessidade de existir nos estatutos. Sim. Tá entendendo? Pro homem não tem um estatuto. Pro homem adulto não tem um estatuto. Por quê? Porque ele é que provoca a necessidade de termos todos os outros estatutos de proteção, tá entendendo? A contradição da coisa é muito doida. E aí você tem um parlamento que só tem aquela identidade dos 500 e tantos congressistas, mais da metade são homens adultos e que não querem debater essa perspectiva. Muitas vezes quando nos falam, né? A Atena é identitária. Ela só fala dessa pauta. Ela só não sei o que. Ué, a Nádia é identitária? Comandante Nádia. O deputado Leonel Hadi é identitário. É um homem branco policial que tá ali, que faz um trabalho. Se nós fizéssemos memes no mesmo nível que o Leonel Hadi, que o deputado Leonel Hadi, a gente é escrachada. Entende? Não é só no campo da direita com a esquerda. É em todo o campo. Sim. O que eu não aguento mais é de ouvir as pessoas dizerem porque vocês são identitárias. Meu amor, o primeiro identitarismo é o homem branco na política. Pronto, acabou o negócio. Paramos de conversar por aqui, entendeu? Então a gente pensar politicamente um estatuto, uma legislação. Aí, com todo o respeito, eu gosto muito do Leonel Hadi, pessoalmente. Não tenho nada contra. Só para não termos fofocas. O Estatuto Municipal da Pessoa Trans é uma legislação que nos garanta direitos e deveres. Não é um gueto, não é um bairro. Seria maravilhoso um bairro só de pessoas trans em Porto Alegre. Um sonho. Não é isso. É a gente ter uma noção material dos nossos direitos. Por quê? Porque só o que está na Constituição e só o que está nos protocolos, nas resoluções, nos documentos a nível federal, estadual, municipal, não garante. Por quê? Porque tu não fala travesti. Tu não fala... Na Constituição, você só tem as duas identidades, tá? Homem e mulher. Você não tem outra identidade de gênero. E se você só tem homem e mulher, qual é o primeiro documento que você organiza na sua vida civil, quando você nasce? A certidão. Onde que está escrito homem e mulher na certidão? Não está. Só sexo lá. Da onde que vem esse conceito de sexo? Não vem da Constituição. Então você tem um desparelhamento jurídico constitucional, que é o quê? A Constituição prevê a existência de duas identidades de gênero, mas o documento básico não limita essa experiência. Por isso que hoje na justiça a gente garante pessoas não binárias, os transmasculinos, boysetas em geral, todas as próprias travestis. Por quê? Porque exatamente não podem regular esse tipo... Eu adoro que o pessoal do PL fala de liberdade, que é as pessoas mais livres que as pessoas trans... Nós somos o símbolo de liberdade, não eles. Nós somos a verdadeira liberdade dessa nação, não eles. Então, quando a gente começa a disputar os documentos oficiais, né? Eu tenho um pessoal às vezes me pergunta aonde que eu quero chegar, como que eu quero chegar, aonde que eu quero chegar no campo da política. E aí eu digo assim, olha... Não existe tanta diferenciação existencial nesse processo. Nunca pensei que eu ia ter peito, nunca pensei que eu ia fazer meu nariz, nunca pensei que eu ia ter uma faculdade, nunca pensei que eu ia ter 9 livros escritos, nunca imaginei que eu ia ser eleita com uma outra travesti. Eu nunca pensei. Esse ano, inclusive, o que eu estou pensando esse ano eu vou namorar. É meta. Vou namorar. Tu entendesse? Ao vivo, colocou aí a abertura do currículo. Não vai ser qualquer um. Se não for querido que nem meu pai, já tá fora, tá entendendo? Se não for engraçado, se não lembrar já meu colocou pai... o nível. Se não lembrar meu pai, não quero, tá entendendo? Então, é um pouco disso, assim. E eu tenho batido de sempre. Vou ser governadora desse estado.
Eu vou governar esse Axé, irmã. estado, tá entendendo? Que grande, amiga. Já Que é grande. algo que eu tenho É. jogado, colocado e disposto a fazer o processo. Porque vai demorar um tempo, mas a gente é travesti. Nós somos magas do tempo, clérigas do tempo, sacerdotisas do tempo. Se tem uma identidade nesse mundo que sabe lidar com o tempo, são as pessoas trans. Então, tem esse ponto desse nível de discussão e de debate e de uma série de coisas que são necessárias, principalmente no campo jurídico, né? E aí, óbvio, um documento desse pode viabilizar esses debates e essas discussões a ponto da gente ter essa certeza. Eu prefiro falar sempre que é a articulação, né? Que negociação tu sempre faz com aliado, né? Tu negocia com aliado e tu articula de vez em quando com pessoas que tu não gosta. Eu não gosto. E essa articulação é isso, né? Você vai fazer o seu braço vir aqui e pegar o que precisa. Negociar é você basicamente fazer uma troca de um jeito que parece uma... Tanto que assim, essa semana eu falei do cambalacho. Falei disso que alguns vereadores de direita, não todos, tinham cambalacho com empresas privadas. E aí o rei... O príncipe da iniciativa privada, que é um vereador do Novo, ele foi lá e disse que leu no microfone o que significava cambalacho e disse que eu deveria ir ali. Então, se eu soubesse de algum cambalacho, que no tom que ele estava dando era algo criminoso, eu deveria denunciar e dizer quem são os vereadores de direito lá na casa. E nisso, eu estava vindo, e aí a vereadora Karen veio e me deu a letra. E aí a Natasha segurou o tempo para eu poder ir lá. E aí eu fui e disse, ó, vocês querem um conceito de cambalacho, é o filho do prefeito que não pôde ser vereador por questões criminais de investigação. Pum! Eles ficaram em silêncio. Piano, assim. Conceito, tu imagina o filho do chefe deles? Porque é isso. Os nossos chefes é você... as pessoas que estão aqui, é quem tá na rua. Esses são os nossos verdadeiros chefes. Os chefes da base do governo é o Melo. E o chefe do Melo são os grandes empresários dessa cidade. Tá entendendo? A Tu disparidade. pegou ferida, né, amiga? Tu foi assim, beliscou. Eu assisti demais. Lembrando muito a de Pose, que arrasava muito. Electra. Electra que... Quando Vou me hidratar. Vou me hidratar e vamos falar É que eu agora. fiz alguns semestres de medicina no Grey's Anatomy, tá entendendo? Então, Gente, assim... eu caí no conto do vigário dessa série. Ué? Eu assisti um episódio e agora eu não consigo mais parar. É horrível. Ah, mas é boa. É horrível. Mas eu queria um vício, são 20 Viciada. temporadas. Chega uma hora, sabe onde é que eu parei de assistir? Que eu não consegui ir além. Eu comecei a assistir em 2022. Ou 2023. 2022 para 2023. Quando veio as temporadas da Covid. Eu não consegui assistir. Porque é em tempo real, né? Sim. Ele passa o percurso que é o que a gente tá vivendo aqui. E aí eles gravam uma temporada que tem essa... E hospital, né? Imagina se os roteiristas não vão colocar a Covid no meio do processo. Sim. Ali começou a me dar as mesmas coisas que Sentiu durante a né? pandemia, e aí eu não consegui mais assistir. Nossa, mas eu queria uma dependência. E toda vez que eu penso assim, ó, são 20 e tantas temporadas, eu tô tipo na segunda. Ai, que delícia. Falta muito e eu vou ficar dependente. Coisa por boa e que tanto sofrência. Mas tu assiste o quê? Um episódio a cada... Amigas, eu já assisto 4 seguidos assim à noite. Eu trabalho, por exemplo, essa semana que eu tinha, que é uma do Travatalk, eu trabalhei até umas 11h30 da noite. Mas enquanto qualquer refeição que eu faço, vou assistir Grace. Amiga, eu olhei Game of Thrones em 10 dias. Jesus. Mas isso também é um vício. Quase virei uma Targaryen também olhando. Eu não aguentava mais. Mas eu precisava saber. Isso foi um fenômeno também, né? Eu lembro que nas últimas temporadas eu ia pro bar assistir como fosse futebol. Como fosse uma coisa, assim, ó, o fanismo. Eu tava todo mundo lá com blusa quase, assim, uniformizada pra assistir. Aí eu fiz isso com House of Cards. Aí quando deu aquela situação do ator, eu fiquei tão puta com o ator. Porque eu disse, poxa, um seriado tão bom, House of Cards. House of Cards que não assistiu, assista. Aquele nível de situação lá é só 1% do que existe na política verdadeira, né?
Porque assim, ninguém vai me dizer que o Eduardo Campos morreu no avião ao acaso de um não sei o quê, o cara que Teoriza tinha... Vasque também. Ai, olha... Que ia entregar babado lá. E acho que é um Eu fluxozinho... assisti uma coisa assim política, eu lembro com Scandal, eu gostava muito. Ah, sim. Ai, aí era o Essa eu não vi. presidente, e aí a Olivia Pope, maravilhosa, entrava e resolvia vários babados de treta por trás da política. E eu, ai meu Deus, parece que é o Brasil. E eu quietinha assim. Perfeita. Mas, gente, vocês estão, assim, num foco gigantesco de redes, né? Tipo, não tem como. Vocês eleitas, agora são mais ainda figura pública. E como tá sendo vocês lidarem com redes, né? Figuras públicas que às vezes chegam ataques e tudo. Como tá sendo isso, essa dinâmica pra vocês? Que é algo novo em algum ponto, né? Mas agora tem uma proporção muito maior, né? Tipo, vocês literalmente estão ali, como você falou, né? Seus chefinhos, às vezes, querendo aparecer até demais ali nas redes. Mas como tá sendo pra vocês essa nova dinâmica, né? Esse novo lugar que vocês estão ocupando, assim? Eu não visualizo. A gente tem um protocolo de redes sociais, né? Então, a gente faz com que a equipe visualize, a equipe da demanda. Mas, por exemplo, assim, eu gosto muito de controlar minhas redes sociais, principalmente o Instagram. É um terreno que eu tenho uma relação, né? Ela é uma extensão virtual, né? Do meu corpo. Já dizia Preciado que é isso. Tecnologias transcorporais, elas também são redes sociais, né? Elas são... Roupa também é uma tecnologia, né? Cabelo, lace, wig também é uma tecnologia de gênero. E acho que quando fala das redes sociais, assim, eu não aguento mais a palavra Maduro nos comentários. A Venezuela, Maduro, e parará, e parará, e parará. Só que assim, chega uma hora que é engraçado. Porque tu começa a... Não é te acostumar com o nível de violência. Porque assim, depende também do horário que eu vou visualizar. Eu sou daquelas, não sei vocês, eu acordo, deitada, eu acordo e pego o celular. Eu faço isso. Bufo. Eu faço isso. Luz na cara e já abre o Instagram. Todo o dia eu faço isso. Ai, não dou Principalmente conta. para ver os WhatsApps se tem alguma emergência. Mas, Porque é isso, aconteceu um fato político. Eu tenho em casa uma TV e o computador. A televisão, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo alguma coisa no computador, a TV está nas... Breaking news, CNN, essa aqui. Total, Assim. Ao vivo. Ao vivo. Total. Aconteceu alguma coisa lá no Líbano. Inclusive, aqui, A sei. casa mais vigiada de todas. Inclusive, quando a gente estava lá em Brasília com a Érica e com o Rick, na comitiva lá, eu, assim, estava programado eu encontrar a Érica, encontrar o Rick, eu entregar um presente pra Érica, que é inclusive a camisa do Inter do 20 de novembro, e tal, e piriri pororó. Quando deu todo aquele fluxo, eu estava com a camisa do Inter, a comemorativa, né? E aí a gente foi, do nada, a gente foi junto pra coletiva. Quando vê, tava a Érica, Rick Pará, e uma colorada lá, a vereadora eleita ali também, tranquilinha, esperando e pá. Aí eu começo a receber uma trolhada. E aí tem um pessoal lá dentro do Ministério de Isso ao vivo Comunicação já nas Social, redes, ao assim. vivo, CNN, todos os fluxos, BBC, sei lá, tudo. E aí eu recebo de um assessor do Ministério da Comunicação uma foto de uma parede. Eu acho que tinha só umas 15 televisões gigantes, cada uma num canal. Sim, é o Ministério das Comunicações. Eles têm que cuidar o que tá em cada rede. Todas estavam com a mesma cena da coletiva e todas só via o símbolo do meu Internacional gritando. Porque todo mundo tava com cores mais escuras, assim, de roupa, né? A Erika tava de preto, o Rick ela também. shine, E de repente brilhando, um vermelho no curral. A ideologia do folclore, sabe? Fafá de Belém e o nosso estado do Pará. Mas assim... as redes sociais, elas não podem estar desassociadas. Tanto que tu falasse do espelho, né? O espelho é a primeira tecnologia. A primeira tecnologia de gênero é o espelho. Não é qualquer outra coisa, né? Então é isso. Tanto que você acredita que é fake news, a primeira fake news é a imagem do espelho. Sem luz. Ai, que forte. Tá entendendo? Filósofa nossa, mesmo. a gente é Ela formada, colocou né? o diploma dela. Hablou muito, Pronto, hablou né? muito. Ela Mas graduada. é um rolê. Todas as pessoas trans, elas passam por um processo de relação de até você entender que o espelho tem esse processo de fake news com você, e você entender que não é o espelho não tá lhe dando a verdade. Existem certos conjuntos no corpo. Luz,
Luz, gente. Ai, amiga, eu achei muito forte. Se você, Tô impactada. se você tirar a luz de uma fotografia, fica como? Horrível! E aí você vai vendo, você vai construindo, você vai... A coisa da intencionalidade na imagem. Você não é bonita porque você tirou foto a qualquer momento. Você é bonita porque você se construiu bonita pra foto. Também é diferente o processo. E você vai... E é uma questão de ângulo, é uma questão... Tanto que eu gosto de dizer que quando a gente se apaixona por alguém, a gente simplesmente não vê nem luz, nem ângulo, nem nada. Porque a pessoa pode ser como ela é, sem precisar daquele estereótipo visual de qualquer coisa, dessa manutenção intensa da imagem. E eu acho que ela tem um processo assim. Tanto que as minhas tatuagens... Elas criam isso, elas são em boa parte redondas, circulares, porque é o codinome feminino a forma geométrica da feminilidade foi construída e costurada no circular. Formas circulares são sempre o tendencial feminino. Formas mais obtusas para o masculino. Quando você começa a ter travestis que começam a conduzir a forma obtusa para a feminilidade, quando você começa a ter o que é as lésbicas que não são femininas, tem até um termo para isso que elas usam, que é isso, assim, as caminhoneiras. São mulheres cisgêneras, em maioria lésbicas, que têm essa tendência obtusa, formas mais duras. Cássia Eller, né? A própria Ana Carolina, homens gays, por exemplo, né? O próprio cisgêneros, o próprio Ney Matogrosso, a coisa de ficar fazendo isso, são formas mais linearmente circulares. Então, você vai percebendo que quando o Preciado fala disso, dessa questão das tecnologias do gênero, né? Que se constroem, a questão da unha. Tira a unha da tua mão pra tu ver como é que ela fica. Não tira. Tu tá não entendendo? Tira, gente. Eu tirei Não esmalte em gel tira. nunca mais agora. Eu Já fiquei crescei. umas 2 semanas assim. Inclusive, eu quero o queria contato da tua. Eu morrer, vi o videozinho. gente. Não, Eu vi o ai. videozinho. Vão na Darlene, gente. É? Publicidade pra ela, que ela é perfeita. Ai, desculpa, gente. Fiz isso na rádio Guaíba, Gaúcha, lembra? Fiz publicidade pra uma cerveja que eu amo de paixão. Eles disseram, que a gente não tem publicidade de cerveja ao vivo. Mas é um pouco disso, assim. A gente tem que tomar essa propriedade do corpo e entender que as redes sociais Sim. são também um espelho. E como tudo no espelho, você só vê aquilo que você constrói para ser visto. Esse é um fundamento da comunicação. Sim. Eu adoro linkar as coisas de tecnologia. Eu adoro falar sobre tecnologias, travestis. Robótica, ela, né? Que são tecnológicas. A gente criou coisas, a gente se inspirou. Star A Wars. gente se construiu em cima de outras travestis. Isso pra Sim. mim é, assim, incrível. Né? A construção de imagem que eu tenho, né? Pra mim, no início da minha transição, quando eu não tinha tantos referenciais também na internet, assim. Que eu sou uma travesti de pré-pandemia. Por essa Meu Deus, travesti de pré-pandemia é muito bom. Travesti de Pré-pandemia é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. É que tem as travestis pandêmicas, Eu né? sou- Que nasceram da... Eu sou pandemia. uma travesti orange. Orange is the New Black. Com a... Com a Larvene Croix. Sim, ali que eu fiz a minha transição. Babado. Ela é tudo. Não, ali que eu disse, cara, a mulher é gigante. E é uma bonita, cavalona, é eu gostosa, amo. é pum, é tum, é tum. Inteligente, chique, fina. Mas babado. Eu adoro sobre isso, tecnologia, a gente criar pra gente, né? O que é importante, assim. Como é pra você, Natasha? As redes sociais, assim, como tá sendo? Assim, ataques a gente tem, acho que desde 2018, assim, né? Quem começou a se colocar à disposição das eleições mesmo. Eu olho tudo, tá? Todos os comentários, olho tudo. Eu acho que tem... Ela vai... Só... Eu tenho, acho que como... Eu acho que... Qual é a Eu ascendente? Ares. Ah, bom, tá aí explicado. Eu acho que a transfobia, assim, como ela se expressa, e principalmente ali a gente fez um vídeo no dia que o Melo fez a fala da ditadura, um vídeo pela bancada do PT e tal. Até agora tem, tipo assim, comentários. E muito ataque à estética, né? Você tem cara de homem, mas quem é ele? É menino ou menina e tal. E eu acho que eu acho que com o passar do tempo, né? Eu consegui compreender, assim, que a estética, ela sempre é colocada contra as mulheres no geral. Tá? Se for pegar ao longo da história, assim, a estética sempre é contra as mulheres. Né? Ninguém questiona a estética masculina. Sim, Ninguém milenar, questiona. Né? O cara pode ter O cara pode estar largadaço, de paletó, ninguém vai falar sobre estética. Sim. E aí, o pessoal da minha comunicação, o pessoal do nosso mandato, disse assim, Natasha, não olha, às vezes não é interessante. Eu falei, gente, eu vi ameaça de morte pra mim. Eu li a ameaça, entendeu? Então, eu acho que
eu criei uma certa casca, assim, de entender que as redes sociais é muito mais a vida real de uma galera que não tem coragem de chegar na minha frente e falar exatamente aquilo. E às vezes nem mora aqui, né? Não mora, que a maioria nem mora. Gente, eu então é muito tenho- nick, é muito user de lá, tipo... Uns nomes nada a ver, Yu-Gi-Oh! né? Umas coisas que tu nem sabe o que é. Zero postagens fechadas. É. E aí... WH, não sei o que vem não sei da onde. Mas eu acho que saúde mental é um tema bem tenso, assim, pra quem lida com as redes, né? Eu amo o Twitter, por exemplo. Eu amo o Twitter, sou bem... No Twitter, assim, agora eu, tipo, literalmente me seguro, né? Porque agora tem que segurar, porque agora uma posição minha pode ser uma posição do PT. Sim. Então já não é mais sobre mim, por exemplo. Então eu acabo ali cuidando. Mas assim, antes era um horror, entendeu? Eu não tava nem aí também, entendeu? O Twitter era esse lugar, Extrema né? O Twitter direita. foi esse lugar. Claro, porque assim, se eles atacam. E agora com essa nova função da Meta, com essa nova política da Meta, eu acho que a gente também não pode ficar nessa função de, digamos que de muito recuo, assim, sabe? A gente também precisa começar a avançar. E eu vejo muito que no Twitter as gays, principalmente as gays, né? Os fandoms, né? Aí tem caras que às vezes são extremamente homofóbicos, transfóbicos e tal. E as gays pegam e dizem assim... Teve um caso que eu achei pesadíssimo, assim. Mas aquilo é algo que, como as redes se comportam. Teve uma moça que foi extremamente homofóbica e transfóbica lá, com um casal. E aí as gays começaram assim... Legal que você acha isso, mas seu pai já não acha mais nada. Porque ele tinha falecido. E aí foi um show, assim. As gays foram pra cima. E aí a mulher desativou a conta. E aí eu fiquei olhando... Porque são fenômenos, né? Sim. E eu comecei a olhar e digo, gente, o nosso povo baixou o nível tanto e mostrou pra eles que o nível é baixo também pra nós, porque a gente aguenta o tempo todo vários questionamentos, entendeu? Estéticos, de que a gente não é, de que a gente não vai, a nossa expectativa de vida de 35. O bom, tem muitas feministas que falam, o bom é que a expectativa de vocês é de 35 anos. Então, assim, quando Eles você são vai muito pra esse jogo baixos, baixo... né? Claro que isso exige uma saúde mental muito em dia, né? Porque tu lê aquelas coisas todas ali. Sim. Então, eu leio. Tem muitas coisas que eu dou risada. Muitas coisas. Teve um cara que mandou pra mim, depois desse vídeo do PT, que disse assim, quanto eu cobrava pra assustar uma festa por 2 horas, né? E aí eu olhei a foto do cara. Pelo amor de Deus, entendeu? Ah, eles têm amiga, autoestima, não, mas, Amiga, a tipo assim, depender eu de li quanto assim- paga. Olha, Olha, eu também entendeu? vou. Tu entendesse? E eu queria mandar. Aí o pessoal da comunicação, não faz, porque daí tu vai entrar num looping de, né? Sim. Mas eu olhei a foto do cara e digo, como ele se autorizou a perguntar se eu assustaria uma festa? Olha, cara, entendeu? Sim. E aí, como é questão estética, porque não tem como sair dessa discussão com ele. Entendeu? Aquele ali, se eu fosse, vai ser no estético, porque não tem nada de politização pra ele. Entendeu? Ele É já o que veio. eles têm, né? Então, Eles eu gosto. criticam apenas a mesma coisa, porque eles não têm o que falar. Exato. Tipo, além disso, além de criticar, tipo, a nossa construção, nossa expressão, como a gente se porta, tipo... Não era sobre a denúncia que eu tava fazendo, Exatamente. nada. Era sobre a estética. Muitas me chamavam Uma ali figura. de Maria do Rosário. Falava assim, e é uma honra ser comprada da Maria do Rosário, entendeu? Tipo, alguns ali, acho que no TikTok também. Esse é um ambiente complexo, assim. Começaram a TikTok é falar louco. de Venezuela, Maduro, que eu era a Glaze Hoffman, que eu tava envolvida em escândalos de corrupção. E que não sei o quê. Gente. Então, assim, ó, é um looping. Aí tem mais uma questão de estética. E tem muitas questões de transfobia, entendeu? Muito lá no TikTok falava que eu ia virar a Marielle. Se Meu continuasse Deus, gente, denunciando, as pessoas entendeu? realmente não tem senso, sabe? Não tem, entendeu? Então, assim, eu li tudo aquilo, falei ali meio que pra nossa galera. Transfobia, nós vamos judicializar. Porque não é terra sem lei. Não é. Entendeu? Mas a gente precisa entender que é isso, assim. Agora, com essa nova política, vai ser muito Vai pior. ser- Vai ser muito Gente, pior. eu já achava um absurdo que, pra gente, as coisas eram facilmente denunciáveis. A gente perdia conteúdo, tipo, por denúncia, story saía do ar, que não sei o quê. Sim. Exatamente, porque eles se juntavam e denunciavam, e aquilo ali realmente como furar as diretrizes, né? E quando a gente denunciava eles, nada caía. Tipo, quantos vídeos falando sobre sendo transfóbicos. Tem perfil nazista. E aí, isso É um não horror. cai, mas a gente cai. E isso, assim, já demonstra muito sobre as diretrizes das redes sociais, né? E agora eu acho que, assim, vai virar terra deles, né? Mais ainda, em algum ponto. Nós tínhamos que ter uma pessoa trans bilionária pra criar uma nova rede social. Ai, não fala Com que é nossas capaz, não diretrizes. fala que é capaz do Elon Musk fazer para transição de gênero. Meu Deus do Porque é céu. isso, a transição de gênero não é a nossa, não é um recurso nosso, né? É de qualquer Não, humanidade. exato.
Qualquer humanidade Exato. pode transicionar o gênero. Mas poderia Isso ser é perigoso, Mas né? poderia ser muito esquerda, né? Isso é muito A gente perigoso. não vamos nem levantar essa pauta, porque às vezes a gente atrai. Às vezes A gente dá a ideia, né? Às vezes Mas, surge, às vezes amigo- viraliza, e aí a gente atrai. Aí chega o Musk. Mas não tem. Ai, eu não vou dizer pra não dar foco, assim. Mas a direita aqui, a extrema-direita, tem uma travesti que é Ai. chaveira. Sim. Entra na câmara, tira Sim. fotos. E eu tô esperando ela sofrer transfobia. Com uma pra acolher ela. camiseta, com uma Do Bolsonaro, camiseta do escrita, Bolsonaro orgulho de e ter do- votado Isso no vai Onix. acontecer em algum momento, No a gente Onix. Vai. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar o momento e a partir dali fazer educação política no sentido de ó, minha amiga. Tá Aí, vendo ó. quem vai estar do seu lado e quem não vai estar, né? Mas, ai, babado. Gente, agora... Ai, que delícia, né? Adoro quando a pauta fúria, a gente fala. Mas como vocês veem o futuro da comunidade LGBT, principalmente pessoas trans aqui em Porto, assim, sabe? Pensando em estrutura que vocês querem trazer, pensando, tipo assim, politicamente, socialmente, culturalmente também, né? Eu sou uma pessoa que é agente cultural também, então... Eu sempre vejo, assim, que a cultura me salvou, como a Ballroom, assim, o slam presente pra ti, enfim. A cultura, no geral, salva pessoas também, mas como vocês veem o movimento da comunidade LGBT aqui em Porto, sabe? Tipo, porque eu sei que é uma comunidade, né, que tem potência, que a gente tem ambulatório, a gente tem vias pra conseguir potencializar tudo que de bom aqui, mas como vocês veem o futuro aqui? Eu acho que a gente tá passando por um momento digamos que de reformulação desse movimento organizado na cidade, tá? E aí eu vou pegar várias ONGs históricas aqui, figuras, né, assim, que são de movimento social. Eu acho que tem uma nova geração de pessoas trans tomando a frente de vários espaços de movimento social, inclusive eu acho que a questão da cultura, a cultura de rua, né, que acho que a Atena é a maior expressão do ponto de vista da política institucional, mas a Ballroom é a maior expressão do ponto de vista quando a gente olha assim, a gente fala cultura LGBT de rua, cultura de festa, mas também cultura de política, passa a ser de fato, e isso não era há 5 anos atrás, né? Isso mudou. Eu acho que a nossa perspectiva de futuro hoje, e aí sendo muito assim, digamos que honesta, é de manutenção daquilo que a gente tem, né? Porque, infelizmente, a cidade fez uma opção política de uma reeleição de um projeto que não nos inclui. Sim. Então, a gente também precisa entender que a eleição de 2 travestis, ela é fundamental, mas a reeleição, né? Eles têm empecilhos e muitos obstáculos. Muitos, porque né? quem tem de fato a caneta para fazer mudanças estruturais não somos nós. O que nós podemos é provocar discussão pública. Mas para isso o movimento precisa se reorganizar, se reagrupar, entendendo que a gente não vai ter convergência em tudo. Eu acho super saudável que as pessoas dizem, mas nós somos né? Eu tenho pavor que a direita fala isso, os LGBTs da direita, nós somos a mesma classe, né? Nós somos corpos muito divergentes, diga-se de passagem, entendeu? Sim, porque nós total. somos disruptivos na sociedade. Então, eu não quero ser igual a todo mundo. Inclusive, lá no parlamento, nós não somos iguais. A gente não vai defender as mesmas coisas. Nós somos do mesmo espectro político. Entendeu? Que tem uma visão de mundo de mais distribuição de renda, de acolhimento, de humanização de serviço público, entendeu? Mas ela não se expressa literalmente na mesma posição. Sim. E isso é saudável, as pessoas Total, precisam entender que isso é gente. saudável. Isso é bom, inclusive, porque pessoas trans não são iguais. Até porque construções vêm a partir disso, né? Quando De as vivências pessoas- pessoais, de Exatamente. coletivos E que você quando a passa. gente E quando vivências se interpassam, assim, a gente constrói também. Pontos de Exato. vista diferentes, assim, que se acolhem em algum ponto, mas a gente constrói outras coisas novas. Exato. Então, eu acho que para falar hoje, assim, de futuro, eu acho que o futuro, ele começou a ser semeado, Uhum. né? E aí se semeia muito entre nós duas. Por de fato, estar... Eu acho que por ter chegado até onde a gente chegou agora. Mas a gente não tá sozinha. Só que esse não estar sozinha precisa ainda de uma organização ou de uma reorganização para que a gente comece a ter, de fato, atividades públicas que nos deem também, não só demanda, mas, digamos que essa estrutura de povo. Sim. Né? Vão ter votações LGBTs lá dentro. E a gente vai precisar que os nossos e as nossas estejam lá. Se apresentem, tem as tribunas populares, por exemplo. Então, eu acho que hoje o futuro, por exemplo, aqui tem o Centro de Referência em Direitos Humanos, que hoje está vinculado à URGS, que ele sobrevive de emenda. O nosso ambulatório do centro sobrevive de emenda. A política pública, que tem uma galera que fala, mas eu estava no Cine, fazendo um baita trabalho no Cine para as LGBTs. Não tem mais.
né? Não há um mercado de trabalho pré-estabelecido para as pessoas LGBT. Não há um selo que as empresas, por exemplo, tenham que contratar. Eu, quando era vereadora suplente, eu tinha apresentado que as empresas que já têm isenção fiscal da cidade, elas tinham a obrigatoriedade de contratar pessoas trans, mas sem ter mais isenção de imposto. Né? Não passou, por óbvio. Agora a gente vai tentar desarquivar e reapresentar com uma outra proposta. Né? E quando eu falo até de negociação, é porque eu brinco muito nas conversas de líderes, que eu falo que tirando pele, todo mundo ali é base do Lula. Uhum. Então aqui na cidade nós somos oposição, mas a nível federal, se odeiam tanto o PT, saibam que governam junto com o PT. Mas o PL, o Valdemar Costa Neto... Parte deles ele é nosso. Ele tem coisa no governo Lula também, o Valdemar. Tem, porque ele rachou o PL, né? Então, tá todo mundo ali, mas pode dizer. Mas a ala... Porque isso machuca eles também. Eu falo assim, vocês nem podem falar... Porque tem uma vereadora do PP ali que bate muito no Lula e fala ela fala até da União Soviética, né? Bizarro. Mas assim, eu falei pra ela um dia, o seu partido tem ministério do governo do PT. Tá ruim? Saiam. Saiam do governo, né? Então eu acho que hoje, a luz do futuro, passa por 26 a gente reeleger um projeto do presidente Lula, mas que passa por um reajuste do ponto de vista da gente olhar casa que a Câmara Federal, o Senado, eleger gente nossa, porque não se governa com evangélicos apenas, com o agro, não se governa somente com a bancada da bala. Hoje é o que está posto para nós, entendeu? Então passa por um governo que a gente possa pautar esse governo também. Porque hoje, inclusive, a carteira de identidade, ela é transfóbica. Sim. E o governo não conseguiu de fato fazer um mínimo gesto de recuo com uma ação da ANTRA. Olhem como está complexa a situação. Eu liguei para a Simila Hack, a secretária nacional LGBT, sim, e ela mesma disse, olha, todo esforço jurídico foi feito, mas o governo está amarrado. E eles falaram, se vocês mudarem, entendeu? Vai virar um Deus nos acuda na Câmara Federal e aí não passa nada. Óbvio que, por mim, o governo teria que comprar briga. Mas entendendo que é a gestão federal, que você tem pressão de tudo que é lado, o governo meio que pega e fala assim, não, a carteira deixa assim. Deixa assim. Então, numa próxima legislatura, a gente precisa ter um potencial maior de eleger deputadas e deputados comprometidos com a pauta LGBT, sim, mas dos direitos humanos, né? Inclusive, aqui, eu falo abertamente isso. A esquerda, Avni, tem um grande problema de defender direitos humanos de um tempo para cá. Porque entende que isso é uma pauta que nos trouxe um déficit eleitoral. Essa defesa de direitos humanos é uma defesa de pessoas trans, de pessoas LGBTs. E eu falo, direito humano é direito à habitação, a saneamento básico, né? É direito à creche, é direito a acesso público. Porque quem acessa a orla hoje? Lá perto do estádio do Inter. Que é uma orla lindíssima. Sim. Entendeu? Quem acessa espaços públicos reais? Quem consegue ter acesso a emprego digno e de qualidade? Quem tem plano de saúde? Né? Quem tem acesso ao SUS, né? Real. Então, assim, direitos humanos é o básico. Então, se o nosso povo da esquerda abandona isso, né, a gente abandonou exatamente aquilo que nós somos. E eu acho que a gente vem numa nova onda. Uma onda nova de dizer, não, nós somos a turma dos direitos humanos. E a gente defende o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, mas os nossos que não estão nesse ambiente de mercado de trabalho. Então, eu acho que falar de futuro hoje é falar de manutenção daquilo que a gente tem, né? Mas é possível construir novas. Inclusive vai ter conferência LGBT esse ano. A gente precisa estar lá. Inclusive é um convite aqui. A Ballroom precisa estar na conferência e dizer que a cultura LGBT, que eu vejo no Twitter, muita gente fala, mas isso é uma cultura americana. Não acho que seja somente uma cultura americana. É uma expressão de corpo para além de uma questão de performance. Sim. É que como entendeu? Nasceu lá e as pautas ainda são as mesmas, a década de 70, sim, que existe lá, e trouxe pra cá, o espaço de acolhimento é um espaço que a gente não tem. Então a Ballroom ainda existe aqui, existe mainstream em todos os locais do mundo, exatamente porque as coisas são as mesmas da década de 70. Então, o próprio Isla veio dos Estados Unidos, o hip hop veio dos Estados Unidos. Tudo veio. Mas é porque é nosso e aí tem essa crítica. Tem. Entende? Mas, é isso. Quer falar um pouco, amiga, de seu futuro? Eu acho que a gente tem um projeto... A gente tem construído, pelo menos, uma forma de fazer com que as pessoas trans elas entendam que não só a transição de gênero, mas há também uma transição de luta, uma transição de posição social, de intencionalidade, que é o quê? A gente já descobriu que somos vulneráveis. A primeira coisa para ser
ativista e lutar é conhecer as suas vulnerabilidades. Sim. Então acho que isso se faz no Slow, se faz na Ballroom, se faz nos movimentos que estão vinculados ao hip hop, no teatro de rua, nos lambes, no próprio artesanato, na própria tatuagem, essa construção é uma construção que nos indica um futuro. Qual é o melhor indicativo para a gente saber como vamos construir essa cidade? É no nosso corpo. O nosso corpo já é um paradigma de cidadania. E uma cidadania que não é aquela cidadania morna, aquela cidadania de propaganda de TV, sabe? É uma cidadania verdadeiramente livre, né? Então, por exemplo, a gente vai lançar ainda esse ano um pré-programa que a gente quer debater, que é tornar Porto Alegre a cidade mais segura para uma pessoa trans viver no Brasil. Ai, que incrível. Tá entendendo? Nós temos as condições sociais para isso. Nós temos as condições sociais. Todas as pessoas trans que estão no seu território, na sua cidade e sofrem violência, podem se refugiar em Porto Alegre. Então, isto é o nosso grande rompimento. Não é criarmos de novo sectariamente um espaço em Porto Alegre. É a cidade de Porto Alegre, do Sarandi a Rubem Berta, da Loma do Pinheiro a Restinga, a Pitinga, da Bom Jesus à Cidade Baixa. Todos os bairros de Porto Alegre têm capacidade social de pessoas trans vivenciarem sem violências. Eu tenho certeza absoluta que todas as porto-alegrenses e todos os porto-alegrenses vão querer se somar na construção desse projeto, que não é um projeto que define basicamente a felicidade das pessoas. A gente está falando de um direito a viver, né? Como você quer. A gente não tem a possibilidade, no mesmo princípio de ser colorado, de ser gremista, de tomar chimarrão, de tomar polar, de preferir a orla ao gasômetro, de coisas que parecem bobos, mas que tem a ver com a construção da cidade também. Tem a ver com a construção da liberdade. Nós estamos falando, se a direita gosta tanto de falar, a extrema-direita gosta tanto de falar de liberdade, nós vamos então começar a falar de liberdade de verdade. E quando a gente começar a falar de liberdade de verdade, nos nossos termos... Quase engoliu o microfone. Ela avançando, assim. Não, claro, mas é isso. Por que a gente gosta de onça pintada? O nosso fluxo, o nosso fluxo é onça pintada, que é o quê? Onça pintada caça em todos os territórios, mesmo o território que não é seu. Tá entendendo? É como as travestis se infiltram, né? A gente vai se infiltrando em todos os e territórios. Fica, e observa. A minha tática política no parlamento é qual? É a da onça pintada. Quer saber como é que eu ajo? Assista aí qualquer vídeo de uma onça pintada, que você vai saber como é que eu tenho feito dentro do parlamento. Se você não entendeu, é porque você não tá ligado na vibezinha, tá entendendo? Então a gente tem que começar a criar além, a ir além. E até o princípio da transição de gênero, tem pessoas trans que não usam a teoria da transição de gênero para explicar a própria existência. A gente tem total respeito, eu tenho total respeito com isso. Mas a gente pode dizer assim, a gente tem que ter a dinâmica de que, se nós não tivéssemos feito transição de gênero, o nosso corpo poderia ser igual ao corpo de qualquer outra pessoa cisgênera com as categorias que nós temos. Agora, a transição de gênero nos fez criar algo que ninguém imaginaria, né? Ninguém esperaria uma Avni, uma Natasha, uma Atena. Ninguém esperaria na história. Esperaria os nomes que foram dados ao nascimento, a influência que aquela família deu, a influência do território. E é isso, quando a Angela Davis fala que as pessoas trans, nós somos as pessoas que mais batem de frente contra um sistema que é dito natural. Mas eu vou dizer assim, se nós estamos indo contra o natural, que é aquilo que a natureza nos dá, desçam todos os aviões, porque a gravidade diz que não dá para sair do chão. Parem todas as máquinas oncológicas. Deixem os cânceres se desenvolverem nos corpos. Larguem lentes de contatos e quebrem os óculos, pois o astigmatismo é natural. Tá entendendo? É essa batalha que a gente vai ter agora. Querem falar de liberdade, de território de conhecimento, de dignidade, de natureza? Eu vou mostrar para vocês o que é natureza. E ela não é tão querida, não. Então, o futuro que a gente quer é... E aí a gente vai convidar todos os grupos, todas as construções, todas as articulações para fazer esse processo.
Até um dia desses a gente tava almoçando no Grandes Bar, que é um bar que a gente vai sempre, e aí eu já tive problemas de transfobia lá, e eu resolvi não recuar. Bah. E aí bati o pé. E fiz um processo de educação, porque eu não sou punitivista. Não sou. Por quê? Porque meu pai um dia foi transfóbico. Minha mãe um dia foi transfóbica. Eu um dia fui transfóbica. Tá entendendo? A autotransfobia existe. Eu não sou punitivista. Uma coisa é a intenção da transfobia. É você discriminar com a intenção de fazer. Outra coisa é um preconceito que você acha a partir de um desconhecimento. Meu pai foi transfóbico comigo, minha mãe foi transfóbica comigo, minha família foi, por desconhecimento. Então a gente tem que começar a operacionalizar isso. E fazer esse processo a ter um pouco menos... Se tu quer avançar, tu tem que ir com mais calma. Sim. E se a gente quer transformar Porto Alegre a cidade mais segura para uma pessoa trans viver, a gente teve pessoas giradas na campanha de outros estados, inclusive da Ballroom, a Pandora, salve Pandora, maravilhosa lá do Ceará. Ela participa das houses de lá, uma das houses de lá, é maravilhosa. Ela veio para cá para fazer a nossa campanha e ela simplesmente disse assim, como ela podia vivenciar Porto Alegre de uma maneira, sair nas ruas, ninguém mexia com ela, não tinha nenhum problema. Era tão estranho, claro, porque Porto Alegre tem as condições sociais que é isso, assim, nem todas podem ser avaliadas como positivas. Uhum. Mas existem as negativas. Inclusive, isso é um terreno que eu tenho pensado muito para o mestrado em antropologia. Tentar entender que fenômeno é esse, que Porto Alegre tem duas travestis. Ter duas travestis no parlamento é resultado de um movimento do tecido social. Qual é esse movimento? Na mesma posição que bota um vereador com o nome de um dos maiores assassinos da tortura da ditadura civil-militar? Como é que é isso? Então, assim, Sim. a gente tem que ter calma para construir o futuro, para ter essa participação popular de fato. A gente quer que as pessoas trans tenham participação popular. E aí só vai ter participação popular se tiver comida na mesa, se tiver uma formação, se tiver um emprego. Todo mundo do nosso grupo político de pessoas trans, nós orientamos assim. A gente tem a roda de pessoas trans, quer fazer mastectomia, quer ter um emprego, quer ter um namoro, quer ter não sei o quê. Todos os sonhos, quais são os seus sonhos, são esses. Na roda trans a gente cria estratégias para a pessoa. E a primeira estratégia é do apoio. Não é você fazer pela pessoa trans. Eu não faço. Quando uma pessoa trans vem chorar as pitangas sobre a questão de a dificuldade, porque não sei o quê, porque não sei o quê, se você não tiver força suficiente de se apoiar, não garanta em mim o apoio que você está me pedindo. Existe a necessidade de movimento, né? Não, e a pessoa tem que... A coletivo, pessoa ela tem que se acertar. Ela tem que ser o primeiro apoio. E tem pessoas trans que estão enterradas na vulnerabilidade por muitos motivos. E eu vou lhe dizer, você só aprende a viver em sociedade, no coletivo, quando você está respeitando a própria solidão. Então é difícil, várias pessoas trans conversam, a gente conversa. Muitas pessoas trans eu ajudei na transição de gênero ou nos processos de apoio mínimo. Mas quando o pessoal vem com uma intensidade terapêutica, assim, ó, não faça eu retornar as minhas dores transfóbicas, por favor. Não exponha as suas dores como se eu não conhecesse, como se eu não tivesse passado por isso. E outra, aí eu digo, você não me vê forte, você não me vê resoluta, você não me vê firme e combativa? Vejo, te admiro. Então saiba que essa admiração não veio de alguém me ajudar, como você tem me pedido ajuda. Tendeu a resolver sozinha. Tentando estratégias de sobrevivência. A gente está num estado de sítio existencial para as pessoas trans, gente. Sim. Então é isso, assim. Há que se entender que para viver no coletivo, você tem que saber, você tem que querer esse processo. Não significa que você não possa ter pessoas específicas. Sim. Mas assim, que seja uma pessoa cisgênera com todos os privilégios para poder lhe ajudar. Não uma outra travesti que também tá full, uma pessoa transmasculina, saca? Porque senão é injusto com aquela pessoa você querer compartilhar todo o peso sem você ter a noção dessa perspectiva do privilégio. Sim.
Babado, amiga, eu acho. E uma questão importante, né? A direita, que fala tanto de liberdade, é de uma liberdade econômica. Não é uma liberdade do corpo, né? Então, quando a gente vem com esse contraponto do corpo, as pessoas, não, peraí, mas a nossa liberdade aqui é para empreender. Sim. Porque ninguém me tira que esses liberais que se apresentam como novo, né, ali na Câmara de Vereadores, eles defendem a iniciativa privada com dinheiro do Estado, inclusive. Mas quando a gente fala de corpo, da questão individual, de direitos e o Estatuto das Pessoas Trans, exato, ele visa garantir direitos, por exemplo. Nada mais do que isso. Né, que nós não temos hoje. Que é o básico. Que é o direito ao acesso impossível. E né? explicitar os deveres, né? Porque a gente paga imposto também, né? Exato, entendeu? É isso que eles não querem colocar. Então, assim, isso. quando a gente fala da liberdade, nós temos um conceito de liberdade, eles têm um outro. A deles é exclusivamente financeira, porque eles já estão socialmente, entendeu? Sim, em um instituídos espaço, e garantidos. instituídos e garantidos. Nós não. Então, Sim. Meninas, chegou o último momento do nosso Ai. podcast. Perfeito, incrível esse momento que a gente tá criando. A gente vai entrar no primeiro quadro, porque o Trava Toque. Gente, já contando pra vocês. Cada episódio a gente vai ter um quadro diferente, que é específico do podcast. E a gente vai brincar um pouquinho sobre signos. A gente vai falar sobre travestis de cada signo. Quero saber os signos de vocês. Quero que vocês falem como é a travesti do signo de vocês. Depois tomar duas perlutã, depois assim, a gente tá um pouco desvairada. Como que é? Qual Tisga. signo? Uhum. Depois desses momentos, quais signos de vocês? eu sou taurina. Amo. Ai, tá bem comilona, amiga. Mais ou menos. É, que. Mais ou Mas o menos, teu né? ascendente em Áries, eu sou. Eu não posso dizer mais que eu sou ariana. Depois dessa coisa neonazista aí, eu evito falar ariana. Ah, Ariana mentira. Grande. Ariana Grande. Não dá, gente. Eu digo que eu sou do signo de Áries, pra tudo que é canto. Sou do signo de Áries. Sou do último dia. E É que ascendente? no meu caso, por exemplo, eu nasci no mesmo dia que o diabólico, né? Mentira. Sim. É o Dia Internacional da Maconha, o Dia Internacional da Diplomacia e é o aniversário do diabólico alemão. Então é um rolê... E não estou falando do Marx, né? Eu nem sei se o Marx era alemão, era? Mas, não. Era. Então, no final das contas, sei lá, Como é a travesti ariana? de Ares. Como é a travesti de Ares? Como é a travesti de Ares? Eu acho que tem a coisa do quente existe, assim, né? Eu acho que assim. É fogo, há né? Não, é que há uma natureza de todas as travestis, natureza de um fogo interno, né? Assim, quem não tem a faísca acesa não é. Tá numa travestilidade Diferente. diferenciada, assim, uma coisa mais modesta ainda, né? O fogo se apresenta de outra maneira. Mas o fogo, sei lá, acho que é que eu não tenho o ponto dos signos, né? Eu só sei assim, eu sou braba. Eu sou Depois muito dos braba. perlutar, então, a travesti de Eu Ares, sou- ela passa em cima de todo mundo, né? Eu tive Ela que bate evitar. Eu boca. tomei durante 1 ano e meio hormônio e depois parei de fazer terapia hormonal. Porque eu não me reconhecia direito. E eu já era braba. Eu já tenho uma coisa muito iracunda, assim. Iracunda é quem tem ira, né? Qualquer coisa eu disparo raio pelo meu olhar, né? E aí, é isso, né? É o estereótipo mais rígida, mais firme. Sim. Então eu tenho uma tendência a ser uma travesti assim. Quando eu escolhi meu nome, eu escolhi exatamente pensando nisso. Atena, né? Sabedoria, conhecimento, tá entendendo? Buscar harmonia, não, diplomacia. Mas ela é de Ares. Vamos se entender. É. Só que aí é o signo, como eu sou de Ares, a coisa complica um pouco, porque Sim. é fogo nas Fogo no ventas, parquinho, né, Fogo no amiga? Literalmente. E como é a travesti de touro? Então, tem alguns... Eu também não manjo muito dos signos, assim, todos, né? Assim, eu leio bastante coisa sobre as pessoas de touro, assim, meio que no geral. Mas eu acho que pra alguém de touro, eu sou bem estrategista, assim, sabe? Tipo, eu não sou muito... Bem terra mesmo. Bem terra. Eu sou muito aqui, ó. Porque, assim, se teve um bafo agora, dificilmente eu vou fazer bafo agora. Eu vou pensar ali na frente, entendeu? Como simplesmente isolo, como, digamos que, literalmente, aquela questão suma pra mim, né? Uhum. E eu acho que eu sou muito calma pra ser até de touro, assim. E acho que tem essa questão também de ser mais, digamos que, observadora, né? As pessoas falam. E aí tem uma questão de santo também, porque eu sou filha de Oiá. Então eu acho que isso pega muito mais, né? A filha de Oiá que é mais da guerra, é mais falante. Mas também eu acho que eu sou de Moiá mais, assim, tipo, tá bem, é isso, beleza. Então, Moiá véia. depois a gente dá, entendeu? Mas eu não sou muito ali, acho que do momento. Eu conheci outras
Outras que eram taurinas, aí nem sei o ascendente, que eram, assim, o que foi, como é que é, gata, como é que é boa. E sabe, tipo, eu nunca fui, eu sempre fui mais quieta. Muitas até falam aqui em Porto Alegre, as gurias ali, que são aqui da CB, falam, a Natasha é completamente fora do meio, assim, sabe? Ela vive um outro mundo. E não é, eu acho que eu vivo o mundo aquele que eu vou achando que é massa, que é bom, Sim, entendeu? Mas na história é muito isso. Eu gosto muito de conforto, então assim, eu gosto de chegar em casa. Um comfort food, um espacinho de acolhimento. Conforto food. food? Um comfort food. De comida? Oh! Adorei essa. Entendeu? Aquela coisa de ter esse espaço que Sim. que eu acho que casa é um espaço seguro para as pessoas transarem. Sim, Muitas vezes você só gente, quer eu ter amo uma minha casa para casa, entrar sim. e, tipo assim, ficar seguro ali dentro. Então eu gosto disso, mas eu sou muito pró, assim, ajuda, né? Então, assim, às vezes tem 2, 3 da manhã, as gurias me mandam. Mana, deu bafo aqui, tô indo pro Palácio da Polícia, sei lá. E aí tem muitas que falariam, não, fala com a defensora pública e tal. Eu me coloco nesse lugar de ajuda desde que eu era assessora parlamentar. Então agora, imagina sendo vereadora, né? Se mover. Mas sobre as pessoas de touro sempre estarem com fome, por exemplo, né? Eu acho que eu tenho mais o lance do café. É. Mas de café só café ou café da manhã? Eu tenho que acordar, se eu não tomar café, nossa. Nossa senhora, aí não, nada é bom, nem nada. Eu não consigo aprovar nada, eu não consigo conversar nada avança, assim. Então, o café é algo que é o único vício que eu tenho na minha, é o café. Mas então, com açúcar, amigo? Sem nada. Gente, eu não dou conta com eu com açúcar. Olha aqui, cheio de açúcar. E diz que é coisa de, né? Gente... Babado. Mas então, gente, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de estreia. Com 2 grandiosidades, grandonas aqui, representando todo mundo tá aqui, representando pautas muito importantes, que vão além, obviamente, da gente, nossas vivências. E obrigada por aceitarem, por estarem aqui nesse momento comigo. Se vocês gostaram, já se inscrevam no canal do YouTube, já salvem o nosso canal no Spotify, em todas as outras redes, pra vocês continuarem acompanhando, que tem mais episódios por aí, tá bom? Obrigada, meninas, Bora mais pra uma cima. vez. A gente que agradece e viva o Travercada, hein? E Tudo viva, nosso, nada que deles. viva. Vamos ocupar. Vamos lá. É isso.